para mais um Muqueca. Gilson? Bora, chegou a hora. Bora temperar essa muqueca hoje? Vamos. O que é que você manda? Estamos aqui com Júlia Vignet, que vai falar conosco. Tá vendo aí? Arrasou muito bom. Começou bem, começou bem. Júlia, seja muito bem-vinda a essa muqueca. Vamos temperar. Agora, antes de qualquer coisa, a gente quer saber um pouquinho de você. Conte um pouquinho da sua história, de como você parou nesse processo político, que você tá em tudo quanto é canto, né? Como é que eu caí aqui? Você tá em tudo quanto é canto. Que paraquedas foi esse, né? Mas agora, qual foi o paraquedas que lhe trouxe até aqui? Bom dia, Paulo. Bom dia, Gilson. Júlia Vignet, como você falou. Chique. Que é a confusão, mas não tem mais problema de falar Vignet, tá tudo certo. Então, eu comecei na política, sou jornalista, né, formada pela Universidade Federal da Bahia. E aí eu fui estagiar. Aí eu entrei, o meu primeiro estágio no jornalismo mesmo foi no Bahia Notícias. E ali foi realmente onde eu aprendi tudo sobre política, aquele iniciozinho ali, né, sobre política. Então, comecei, na verdade, como estagiária de justiça. Não sabia absolutamente nada de justiça. Escrevia Ministério Público determinou, enfim, tudo errado. Eu acabei até fazendo um TCC sobre isso na Facom. Mas ali eu comecei realmente a estagiar. Depois o Fernando me chamou para trabalhar ali na área de política. E aí eu fui descobrindo, né, o que era realmente a política, tanto da Bahia quanto do Brasil. E aí depois eu fui também para o Correio. Cheguei a trabalhar com política no Correio, cobri o governador, cobri o prefeito na época, que era Rui Costa e ACM Neto. E também trabalhei com o Jairo, né, na coluna, na Satélite. Legal. E em alguns momentos fiz algumas colaborações com ele, que me renderam, inclusive, processos. Mas... Legal essa observação. Fiz algumas colaborações que me renderam processos. Inclusive um processo. Mas foi bom que você começou na justiça, né? Então você já sabia lidar. Já sabia mais ou menos. Tadinho do meu advogado. Mas Júlia, a gente aqui sempre fala muito sobre prática, certo? A gente fundou o podcast pensando em ajudar a galera que está do outro lado, né? E aí você fala sobre o seu começo, conta um pouco da sua formação, que eu acho que é interessante até a gente falar que a gente recebe muito jornalista aqui, Paulo jornalista, e a gente recebe uma galera muito forte de jornalismo, Luan que veio aqui, jornalista também. E assim, a gente quer saber como é que você enxerga nesse momento um mercado que acaba sendo invadido por gente de todas as áreas, né? Uhum. Antes a gente tinha essa concentração de jornalistas, né, fazendo comunicação política, mas hoje a gente vê gente das mais variadas áreas. Como é que você enxerga esse movimento? Você enxerga como benéfico por trazer uma multivisão? Você acha que deveria se respeitar um pouco mais a técnica? O que é que você tem enxergado? Eu acho que tem espaço, né? A gente tem milhares de candidatos realmente. E quando a gente vai para campanha, então, aí que a gente tem mais espaço ainda. Eu acho que se especializando, se a pessoa realmente for buscar ali estudar, conhecer, se aprimorar, eu acho que tem espaço para as pessoas. Então, a pessoa que é videomaker ali, ela vai ter aquela visão de cinema, de fazer um vídeo com uma pegada de semiótica, né? Que é uma coisa que eu adoro falar, inclusive. Então, eu acho que tem espaço, obviamente, que respeitando, né? Que existem regras, existem boas práticas. Então, eu acho que tem espaço, desde que se especialize, né? Porque eu me peguei essa semana numa discussão com o pessoal justamente sobre isso. Como o mercado ele tem sido inundado com pessoas que não estão buscando o que você acabou de falar, que é a especialização. E aí vem a questão de que muitas vezes a gente já tem uma carreira estabelecida, um trabalho consistente, e a gente acaba lidando com questionamentos, né, de clientes e etc. que, pô, não, mas peraí, cara, eu sei o que eu tô fazendo, né? Acontece um pouco disso, né? E aí eu entendo que a política, ela acaba dando margem a isso, porque é um lugar ainda onde a amizade, ela prevalece, né? O fulano é meu sobrinho, o fulano é meu amigo, né? Aqui, meu sobrinho. Ele é bom nesse negócio de rede social. Ele sabe mexer com rede social, né? E isso eu acho que é muito um movimento de a política ter migrado quase que 100% para dentro da rede social, e aí se abre esse leque. Mas e aí, como é que foi você, nesse momento de transição que a política passa, né? Você foi escrever em jornal. Hoje a gente sabe que o jornal ele já está aqui dentro, né? Como é que você lidou com essa transição do momento mais analógico para depois o movimento para o digital? Como é que foi essa transição sua? Então, o meu caminho é um pouco disso também, né? Então, eu comecei, na verdade, no site, então já era uma coisa um pouquinho mais digital. Depois eu fui pro impresso, mas o impresso ali do Correio estava naquele início justamente do portal. De se tornar portal. Comentar o Legal. portal.
E aí, eu fui convidada para trabalhar como assessora de imprensa de um órgão da Prefeitura de Salvador. E aí foi onde eu realmente comecei meu caminho do lado de cá, né, da política, como assessora de imprensa da Secretaria de Cultura e Turismo. E ali foi onde realmente eu comecei a dar meus primeiros passos, mas ainda muito ali na área do jornalismo. E aí vem o que você falou de especialização, né? Quando eu saio, porque o secretário ele vai tentar uma reeleição, e eu vou fazer a campanha junto com ele. Eu falei, ok, eu preciso agora entender o que Chegou a hora, né, de... o que eu tô que eu vou fazendo, fazer? né? Porque, ok, imprensa eu me garanto, tudo bem, é o que eu aprendi na faculdade, mas e comunicação política, né? E rede social, como é que eu posso fazer isso de forma profissional? Até porque é o nosso nome, e eu acho que é isso que é o mais importante, né? É Quando o seu portfólio. quando você fala assim, traz o sobrinho, mas é um nome, né, que a gente faz, é uma construção diária, realmente. Um post pode acabar com a vida do político e pode acabar com a nossa reputação também. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade frente a isso. E aí, foi justamente aí, lá na Câmara, fazendo essa campanha que eu fui, comecei a desbravar, fazer curso, fazer especialização, conversar com pessoas, né, também, que já estavam atuando ali naquele meio. Eu lembro, por exemplo, a Arisa, na época eu trabalhava com a ACM Neto, que já tinha uma trajetória com ele. Então, fui trilhando ali. E aí eu acho que vem o que você diz, né? Ali não estava exatamente no início das redes sociais, mas essa questão do marketing político mais forte realmente estava ali em 2019, 2020, né? Então a gente começou a realmente trabalhar isso nas redes sociais do candidato que eu estava trabalhando, que virou vereador. Era na época da se pandemia, reelegeu. né? Que você forçava com que fosse mais rede social. Exatamente, foi justamente na pandemia. Então, foi um justamente na momento que o próprio candidato, né, o vereador, me disse que a rede social, naquele momento ali, foi 80% daquela eleição, né? A pandemia ela foi um grande acelerador, um grande catalisador desse movimento, né? Exato. Porque eu lembro que... O digital antes disso era um... Exatamente. Ali do lado. Exato. E aí, assim, de repente, a gente não podia mais ir às ruas. Exato. Até se conseguiu ir às ruas de uma forma Mais muito... ou menos. No interior não tinha isso, não. No interior era carro de som em cima. Toda confusão ia. caminhada, não, só tem que ir de máscara. Mas assim, foi um Foi mais catalisador. carreata do que caminhada, né? Foi um catalisador, eu acho, né? Pra a gente entrar hoje no formato que a gente vê hoje. E aí a gente já não enxerga mais a possibilidade de um candidato não ser digital, né? Hoje. Não ter nada do digital. Não existe mais, né, Paulo? Acho que é impossível. Eu Acho acredito que hoje você não- precisa existir, né? Hoje até eu falo assim, uma empresa. Você tem uma empresa, você provavelmente tem um perfil no Instagram. Ele pode não estar nem tão atualizado, Ativo, né? ativo, Sim, sim. mas você... Mas você marca a sua É uma posição lá, né? existência. Então, você pensar num perfil de político que realmente não esteja ali presente, ativo, constante, informando, hoje em dia realmente é uma pessoa que está saindo muito atrás, né? Para além disso, não é só estar na rede. Não. Como é que essa pessoa deve se pronunciar, se comunicar com quem está do outro lado? Você fala muito de semiótica, você faz umas análises fantásticas, inclusive, no seu Obrigada. perfil. Então, assim, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Como é que é isso? Como é que a pessoa tem que se portar para a rede social, para mostrar, de fato, quem é, o que quer passar, porque Sim. tem muito candidato também que faz de conta e quer passar uma imagem. Eu não sei se sustenta, mas tem muito que gosta de dizer que é uma coisa e não é. Com certeza. Como é que a pessoa deve fazer isso? Porque assim, hoje não basta só ter rede social, porque rede social todo mundo tem. É verdade. Aí é fácil. Agora, como é que a Se pessoa tem que fazer? diferencia e como é que se faz, Qual né? o diferencial disso? Eu acho que é o primeiro passo, sim, a gente não pode começar a falar de rede social e de comunicação política em geral sem falar de diagnóstico. A gente não pode. A gente precisa entender tanto quem é aquela pessoa ali que a gente vai estar trabalhando e que a gente precisa trabalhar aquela imagem, como também o contexto. Todo post, ele precisa de um contexto. Um contexto, ele vai mudar completamente uma legenda, um card. Você precisa entender o que está acontecendo para poder começar a comunicar. Então, esse diagnóstico, ele precisa ser feito, e eu acho que é uma das etapas principais para construir a base realmente ali daquela comunicação. Você vai entender as forças, as fraquezas e tudo aquilo que a gente aprende, né? Quando a gente se aprofunda um pouco mais. Vai estabelecer quais são os desafios principais para aquele candidato, para aquela candidatura, se for o candidato, ou então para o mandato. E a partir daquele ali, você vai estabelecer as metas, né? E vai começar a realmente agir. Vai estabelecer o tom de voz, vai ver se a pessoa é a pessoa de fazer vídeo, se não é de fazer tanto vídeo, se vai trabalhar, se vai ser uma pessoa mais TikTok, se vai ser menos. Sim. Então, você vai provavelmente fazer, a partir da leitura do candidato e também do público, o que é que você vai trazer ali de ponto principal.
Essa semana até uma das minhas colaboradoras falou comigo, né? Júlia, eu queria entender, porque às vezes a gente traz um tema para você assim, vamos abordar determinado assunto. E você fala assim, serve para esse, mas não serve para esse. Como é que você escolhe isso? E aí eu fiquei olhando assim, mas é tão intuitivo, né? Mas eu acho que é intuitivo a partir do momento que você conhece muito bem quem você trabalha. Perfeito. A partir do momento que você conhece muito bem o público Isso. que aquela pessoa tem. Exatamente. Você conhece a cidade, conhece ou então o estado, e vai saber quais são as áreas que vai Parece abordar. fácil decidir depois que você já fez uma imersão na vida do candidato. Exato. E na comunidade com a qual ele interage, né? Uhum. Mas, realmente, para você fazer só pela intuição e sem o conhecimento, em Exato. geral, é bola fora, né? É uma coisa que a gente bate aqui o tempo todo, né? Até a trend, ela tem que ter uma lógica. Claro, óbvio. Uma data comemorativa só vale a pena você falar sobre ela se você tiver um contexto que te leve a comemorar aquela data. Perfeito. Ontem, infelizmente, eu vi nas minhas redes sociais uns 4 cards de Dia do Garçom. Dia do garçom. Você segue bastante garçom. Se então, for né? bares e restaurantes, Político. se for alguém de bares e restaurantes, pode até fazer isso. Não, Mas falando assim, do ponto de vista da Sim. política aqui, eu falei, não, peraí. Aí, vamos ver se tem algum contexto. Não tem. É isso. Então, e essa que é é a complicado, questão, né? Você, às vezes, conseguir dosar com as pessoas. Uhum. E isso não vai fazer nenhuma diferença. Mas a cidade tem 1000 garçons. Uhum. Mas ele nem vai ver, cara. Ele não vai fazer sentido pra ele. É O que você postou aí não faz sentido, não comunica, né? E o mais engraçado é assim, que tem cliente, tem político que pode publicar um bocado de coisa e vai funcionar. Uhum. Mas às vezes o não comunicar fala muito mais. Fala. O cara não. Por que vai comemorar o dia do garçom se você não tem pelo menos uma Exatamente. liderança? Eu tenho uma Que é o liderança garçom. que pode Exatamente. representar esse momento. Eu vou falar sobre aquela pessoa. E ele representa uma categoria e aí vai. O cara tem um projeto de lei que instituiu que os 10% tem que ser dado ao garçom. Porra, ele tem que postar o dia do garçom. E aí você faz um vídeo mais Pronto. humanizado, vai lá com seu garçom Exatamente. preferido e Mas conta uma história. Mas é isso, a grande questão que a gente enxerga hoje, e assim, é quase que ponto pacífico com todo mundo que vem aqui, é que o mercado, ele tem pessoas que pensam a comunicação e tem pessoas que só fazem post. Sim. Tipo assim, eu vou fazer um post. Mas isso aí comunica o quê? Uhum. Eu acho que você deve se bater muito com isso, né? Não, eu queria postar isso aqui. Sim, amigo, mas qual o propósito? Uhum. Como isso daqui alinha com Perfeito. o que você fala e Eu faz, acho que é né? uma das maiores brigas, assim, que a gente tem hoje, eu acho que vocês vão concordar, é justamente sobre eu quero, mas calma, vamos pensar aqui junto, né? E aí você falou sobre essa questão do post estratégia, é justamente a bio da nossa empresa, né? Comunicação política não é post, é estratégia. Sim, e a gente exatamente. tá aqui para fazer justamente isso. Exatamente. Então, não adianta a gente encher o feed de card, até porque hoje a gente sabe que não tá nem funcionando tão bem assim, de coisas que realmente não trazem nenhum sentido. Sim. E aí, quando eu falo sobre isso, eu trago isso, inclusive, para vídeos, inclusive para outros tipos de materiais. Porque a gente precisa realmente ver, existe sobra aqui? Existe algum take aqui que não está comunicando nada, que não está sendo estratégico? Se sim, vamos tirar. Então, é um avanço ali além, é um desvio de olhar, é um abraço que depois que afastou. Você não precisa colocar aquilo ali naquele vídeo. Exatamente. Então, eu acho que quando você observa justamente nessa ótica da semiótica mesmo, né? De o que tá comunicando aqui cada take, né? Sim. E até pela questão também da atenção das pessoas, né? A gente tem muito pouco tempo para prender a atenção dessas pessoas. Aí, às vezes, a gente vê um vídeo que os 15 primeiros segundos o político tá dando abraço nas pessoas. Ali já se tornou tedioso, Sim. né? O cara enrola para ninguém chegar fica até os 15. enrola para chegar no que ele quer falar, e aí a gente sabe que ali 80, 90% da atenção já foi embora. Perfeito. O cara já scrollou, né? Sim. Então, até quando você vai fazer essa montagem, como você falou, você saber dosar, cortar, saber quanto tempo dura cada take para até ativar o sistema dorsal de atenção da pessoa Sim. com as mudanças, né? Perfeito. E quem entendeu isso hoje, você vê que, bem ou mal, tá muito bem nas redes, né? Porque tem alguns políticos que eles conseguiram enxergar isso muito bem e eles fazem de forma repetida. Aí que a minha pergunta vai se basear nisso aqui. Como é que você faz para mostrar ao político, certo? Que é uma coisa que eu acho muito legal quando os convidados contam, né, suas estratégias. Como é que você faz para mostrar ao político
a necessidade da repetição, porque eles acreditam que você vai chegar do primeiro dia ao último sem repetir um conteúdo, sem falar sobre a mesma coisa 2 vezes. Como é que você faz para mostrar a eles essa necessidade? Porque a repetição, ela faz parte, é uma parte essencial do nosso trabalho. Isso é perfeito. Inclusive, vou fazer um corte dessa parte do vídeo para a gente já mostrar para os clientes, assim, porque realmente é uma dificuldade, assim. Eu tenho um cliente que quer repetir toda hora e eu tenho um cliente que fala, não, já postei sobre isso, as pessoas já sabem, vai ficar chato. E quando a gente pensa ali, assim, no próprio algoritmo, por exemplo, do Instagram, a gente vai entregar ali o quê? 10% da audiência? Então, se o político tem ali 25 mil seguidores, ele vai entregar para 2,5 mil. Será que realmente todo mundo viu? Será que todo mundo já teve alcance àquela conteúdo? E não só isso. Eu acho que o que a televisão nos ensina, o que a rádio nos ensina com vinheta, com propaganda, enfim, é justamente isso. A repetição, ela faz você criar um branding na cabeça, faz você criar ali uma imagem daquilo que vai se perpetuar, né? Exato. E eu acho que a maior vitória, por exemplo, eu fiz uma campanha no interior, uma delas que eu fiz no último ano, foi justamente ver que os conteúdos que eram gerados pelas pessoas da cidade, então os jingles, os cards, o que vinha de realmente orgânico, os vídeos que as pessoas gravavam, elas estavam ali repetindo tudo aquilo que a gente trabalhou nas redes sociais. Então, se a gente trabalhou que o prefeito era prefeito do asfalto, as pessoas estavam lá falando que era prefeito do asfalto. Se era da saúde, era da saúde. Então, acho que a nossa maior vitória enquanto profissionais do marketing político é justamente ver essa repetição vinda organicamente depois de tudo que a gente já fez. Eu acho que o nosso maior papel é esse, é você municiar o eleitor a defender o seu candidato com discurso. Exatamente. Se ele não conhece a história do seu candidato, ele não vai lhe defender. Se ele não sabe quais são as propostas do seu candidato, ele não vai lhe defender. Se não souber o que ele está ali por quê? Ele não vai defender. E então, tem os mais variados tipos de conteúdo que a gente pode fazer, né? Que às vezes a gente fica muito, Instagram. Mas o WhatsApp hoje em dia, Nossa. eu acho que é o lugar que é menos, inclusive, puxa a orelha dos meus clientes, que eu acho que é o lugar que é menos estrategicamente utilizado por eles, né? Hoje em dia, eu acho que ainda é muito... O próprio candidato tem lá a sua lista de transmissão e envia, quando aquilo ali pode ser feito de uma forma extremamente profissional, estratégica. E a entrega é 100%, né? Entrega 100%. Como você falou no início da sua resposta, você tem 25 mil seguidores, o Instagram ele não entrega para os 25 mil. Não. Então, qual é o lugar que você consegue mandar uma mensagem para as pessoas e todas vão receber? Se vai abrir ou não, já é uma outra questão. Mas todos vão ser notificados que chegou uma mensagem. É o WhatsApp, né? Mas ainda dentro dessa questão da repetição, uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Às vezes, as pessoas, né, principalmente os candidatos, eles não entendem que a gente tem um repertório para repetir sem entediar, né? Perfeito. Pô, isso que eu acho bacana quando eu vejo uma campanha como a que vocês fazem, como outros profissionais fazem, é a forma como vocês alternam o mesmo assunto usando formatos diferentes, que eu acho que é o caminho para a gente conseguir realmente encantar a audiência. Mas aí dentro da repetição, a gente já meio que esgotou um pouco isso, mas assim, eu queria que você dissesse também assim, uma coisa que muita gente aqui pergunta, que é assim, pô, mas como é que você faz para ter um cronograma sem entediar, tal? Você faz de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, semana a semana? Como é que você organiza isso? Isso daí você já pode falar até para a câmera, para a galera que está em casa anotar. Perfeito. Eu acho que a gente precisa dividir ali, quando a gente está falando de campanha, então a gente divide ali as semanas com base na estratégia da semana. A gente não vai pedir voto na primeira semana. A gente vai mobilizar as pessoas, a gente vai falar um pouco sobre as propostas depois que a gente já mobilizou as pessoas, para depois, no final, realmente a gente ali pedir o voto. Então, eu acho que a divisão maior para a campanha é essa, da gente realmente fazer essa divisão com base no tempo do eleitor. Não adianta a gente falar hoje, pedir voto hoje, sendo que a campanha é só em 2026. Então, tem os tempos realmente ali de acordo com o eleitor. A gente vai entender isso. E a partir dali vai fazer a divisão. E, obviamente, como você disse, a diversificação do conteúdo. Eu tenho aqui, por exemplo, entregamos recentemente um centro de educação especial. A gente fez o vídeo, a gente voou o drone, já é um outro conteúdo. A gente faz um vídeo de uma criança lá dentro, na piscina, na horta. A gente traz o depoimento de um pai. Então, você já falou disso aí umas 5 vezes. Mais o card, mais a rádio, mais o outdoor. Então, assim...
essa repetição ainda é uma repetição básica, porque a gente está fazendo aqui o lançamento e depois a gente vai continuar Claro. produzindo conteúdo. E quando você faz desse jeito, que é o mais interessante, é que você está sempre apresentando uma novidade para a audiência. Que as pessoas hoje, a gente não pode ignorar mais o fato de que elas querem uma novidade, elas querem uma coisa diferente. Apesar da gente repetir, mas uma hora você, como você falou, uma hora você está com o drone, outra hora você está abordando o benefício que isso levou para uma criança. Muitas vezes o candidato ele acha que, não, já falei, e que todo mundo ali gravou, cara. E aí, depois, quando você vai medir em pesquisa, né, o que é que as pessoas pensam sobre ele e tal, aí, de repente, não aparece lá. E aí ele fica, mas eu não fui o cara que mais asfaltou, eu não fui o cara que mais fez posto de saúde. Eu tive um caso de um candidato que ele falou assim, eu sou o candidato que tem a menor rejeição, eu fiz, você também é o mais desconhecido. Não tem lógica. Perfeito. Você é o mais desconhecido. Para pensar. É isso aí. E você falou uma coisa de planejamento, as pessoas precisam compreender um pouco. Você fala de etapas, né? Você divide a campanha por semanas. Eu também sou muito enjoado para isso e gosto. E às vezes isso incomoda quem tá de lá. Porque quem chega a dizer, faz logo um card Já quer pedindo fazer voto. o card pedindo voto com o número. Aí você abre a pesquisa e fala assim, 90% das pessoas não sabem nem que vai ter eleição. Exatamente. Como é que você já quer fazer um negócio desse? Assim, você não pede voto na chegada. Assim, oi, bom dia, vote em mim. Exatamente. Não é assim. Perfeito. Eu fiz campanha para um candidato que ele nunca pediu voto. Ele não pedia voto. Ele falou, eu vou conversar com a pessoa. Se ela achar que deve votar em mim, mas ele não pedia voto para candidato. Isso é mais difícil. Sim. Mas é um papel dele. Então, mas esse períodozinho, você divide certinho? Como é que você faz? E como é que você lidar com esse tipo de interferência? De dizer assim, não, bora fazer logo isso. Não é pra você tem a apresentação do candidato independente, ele pode ser o mais conhecido do mundo, mas ele precisa ser apresentado no início da campanha. Você tem o período de propostas dele. Aí você coloca as propostas. E no final, aquele finalzinho... Pedindo voto. Pediu voto. Justamente. É assim que você divide também? Exatamente. Nosso professor acho que foi o mesmo. Nosso professor... Justamente assim, a gente divide ali, né, os 45 dias. Um pouquinho antes, a gente já começa a trabalhar realmente nessa apresentação, na pré-campanha. Então, na pré-campanha, a gente vai mais apresentar, contar um pouco da história, fazer aquele lindo e belo diamante que não pode faltar. Trazer alguns tipos de material também das pessoas, né? Falando sobre as obras, de como é que elas foram impactadas. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa lembrar sempre de humanizar as redes sociais. Depois a gente vai falar sobre as propostas, um pouco mais para o final mesmo ali, para trazer a discussão, né? Sobre qual é o diferencial. Ok, eu quero ser candidato, mas o que eu vou te entregar? O que eu estou propondo para você? Que às vezes também os candidatos esquecem que precisa ter essa troca, né? Não é só, sou fofinho, bonitinho, vota em mim. Não é bem assim. Vota em mim porque eu sou atuante, porque eu trabalho e tenho proposta. E no final a gente faz ali a parte realmente de mobilização maior e voto. Eu acho que é importante também falar que quanto melhor você fez ali, se você é um candidato de reeleição, quanto melhor você fez ali seu mandato, mais fácil vai ser a sua comunicação na parte da eleição. Então, faça seu dever de casa, faça uma comunicação boa, faça uma comunicação que tenha repetição. Estabeleça ali como é que você quer ser visto pelas outras pessoas. Veja seus pontos fracos e fortes. Trabalhe eles. Não deixe, já sou bom nisso, não vou falar. Fale também. Estabeleça seus públicos prioritários. E aí, a partir disso, você vai conseguir ter uma campanha muito mais fácil, muito mais tranquila, realmente. Tanto na comunicação como na política, né? E mais barata. O candidato que ele decide realmente fazer uma pré-campanha bem feita, né? A gente percebe como é mais fácil trabalhar. Por quê? Porque você cria realmente o conceito mais básico de marketing do topo do funil. Perfeito. E vai descendo aquele eleitor até você chegar no momento de mobilização. Você amadurece nele a ideia de votar no cara, A né? jornada do voto, né? Que a gente chama. Exatamente. Você amadurece nele a ideia de votar no seu candidato. E, às vezes, o que o político ele não entende é que demanda tempo para você levar essa pessoa até o fim do funil. Demanda tempo real. Você não vai chegar em 45 dias e impactar a pessoa. Aquilo ali tem que estar acontecendo já há algum tempo. Você tem que ser visto muitas vezes por ela. Tem um estudo que fala que a decisão, e aí a gente pode transportar o conceito para o voto, né? Que a decisão de compra de uma pessoa é depois de 6 grandes impactos. Aí você tem um cara que posta uma vez a cada 2 meses. Quando posta é um negócio chato que ninguém entende o que é, o que ele se propõe a fazer. Quando chega em 45 dias, aí ele quer dar 6 impactos, sendo que a pessoa está tomando impacto de todo lado. Exatamente. Como é que você vai conseguir fazer essa pessoa virar um voto? Tem até uma coisa que é interessante. Toda pesquisa que você vai fazendo, você tem um número de indecisos que começa enorme.
Sim, e Aí vai afunilando. Você tem que pegar pelo número de indecisos que você vai vendo. Opa, Sim. tá ficando... Onde estão as minhas oportunidades, né? Vou focar aqui. Ó, tem 15% de indeciso ainda. Então você já Perfeito. tá E chega quase naquela reta E aí final. chega um momento que também já não tem mais manobra. Não tem. É. Você já tem uma quantidade Já tá de indeciso que definido. cristaliza. Exato. Aquilo ali não vai acabar. É. Às vezes é uma pessoa E que não vai normalmente votar, o vai número votar de indecisos branco. É sempre alto, sempre alto. Uhum. Não tem, você tem ainda mais hoje em dia, que a política tá chata, tá densa. Pra quem está do outro lado. Porque, Sim. assim, a gente adora política, É. a gente vai falar de política É a por nossa 20 cachaça. viveria disso o tempo todo, 24 horas por dia. Não que a gente acaba- não viva. É, não que a gente não exatamente, viva, acaba né? vivendo, né? Depois a gente vai em casa, A gente tá viveria vendo isso política. 24 horas por dia. Disse Paulo vivendo política 24 horas por dia. Mais ou menos isso. Então, mas quem tá do outro lado não enxerga a política desse jeito. Apesar de que hoje tem muitos especialistas, né? Todo Tá mundo é cheio. especialista em política, nunca não tem nem noção do que é, mas é especialista e acha que sabe. Twitter tá aí pra provar. Se você botar lá, você vai ver que tem um bocado de gente que sabe de tudo. Comentaristas oficiais. Lotado. Mas o público em geral, por não entender, ele só vai definir esse voto lá no final. Então, Sim. quanto mais cristalizado, mais perfeito você tiver feito esse trabalho de pré-campanha, você falou de mandato. É fácil. E quem não tem mandato e quer entrar no processo político, fica mais difícil? Ou já pode começar, já pode pensar numa imagem? Como é que é isso? Eu acho que precisa, né? Fazer um trabalho redobrado aí. Quem não tem mandato realmente precisa pensar justamente onde vai atacar. Vai ser uma pessoa que vai ser, por exemplo, vamos falar aqui de legislativo, né? Vai ser uma pessoa que vai ter uma bandeira mais de bairros, ou de, como a gente está falando, de estados, de cidades, ou então uma questão regional, uma bandeira regional, ou vai ser uma pessoa que vai ter uma bandeira ali, vai conversar, dialogar com setores e causas e espectros políticos. Então, a partir daquele momento que você define, e aí eu falei aqui de diagnóstico e planejamento, não falei tanto de pesquisa, mas pesquisa é extremamente importante. Ainda existem políticos que querem fazer campanha no cego, ali no escuro. Então, não dá pra gente fazer nada no escuro. E a pesquisa vai justamente dizer quais são essas oportunidades, né? Sim. Então, onde é que o Estado está vendo que precisa melhorar? Onde é que a cidade está vendo que precisa melhorar? De que forma eu posso contribuir, né, nesses setores para poder me conectar com o público? Então, o trabalho, eu acho que para quem não tem mandato, a depender, obviamente, de onde a pessoa é, de qual setor que ela vem, deve ser redobrado para poder conseguir realmente captar essa atenção e fazer sua voz ser ouvida. E aí também tem assessoria de imprensa, não só a parte de redes sociais. Existem várias outras formas de alcançar o público a partir disso. A gente fica muito preso, né, nessa ideia da rede social. Porque, inclusive, até quando você fala do WhatsApp, é interessante que a gente sempre fala isso aqui. O político hoje, ele só enxerga o Instagram, né? Uhum. A vitrine do político é o Instagram, então eles todos só veem Instagram. Fulano saiu isso. Perfeito. Eles só veem Instagram e aí perdem a chance, por exemplo, como você citou, de fazer um uso estratégico de uma ferramenta que entrega muito mais que o WhatsApp, se souber usar, se tiver gente para mobilizar de verdade, né? A gente sabe que funciona 10 vezes melhor. Mas assim, do ponto de vista dessa competição, né, que a gente enxerga, que o político quer sempre dar ganho ao Instagram, como é que você faz também para equilibrar essa parte da importância da assessoria de imprensa? Porque hoje eu vejo políticos que já querem descartar, às vezes, isso do escopo de comunicação. E quando você coloca, não, mas isso aqui não precisa não, porque tem fulano que tem um blog, porque não sei. Como é que você faz para trazer a importância disso para o político? Porque a gente, infelizmente, com o advento da rede social e a política entrando de vez lá, a gente tem visto que eles têm dado menos importância. É bom que eles pensem assim, porque a concorrência fica mais... Com certeza. Eu acho que quando você traz ali o linkzinho de um site grande, quando você traz ali uma entrevista de um lugar maior, aí ele fala, olha, realmente eu preciso disso aqui. Pois é. Então, Até porque hoje, como a gente falou do WhatsApp, hoje um link basta. exatamente. Eu preciso de uma matéria emplacada num site, qualquer site. E você manda link. exatamente no Você WhatsApp pega da um link, cidade. Você pega só um quer link o e manda link. no WhatsApp da cidade e já É. foi. Ali o Bombou. estrago é feito. Ali o É isso, estrago eu é acho que a feito. assessoria Eu tenho um de... amigo que me ajudou com isso na última eleição. Foi? Tem um amigo que deve ser gente boa. Eu acho que a assessoria de imprensa, ela vai te ajudar a formar uma imagem para fora, né? Para fora ali da sua bolha das redes sociais. Você consegue realmente, a depender do trabalho que for feito, se você for uma pessoa realmente, tipo um profissional, realmente profissional, com contatos, enfim, ele vai te posicionar de forma a pegar suas bandeiras e te colocar ali como uma pessoa, olha, jornalistas, eu sou um especialista nisso. Porque Então você pode me procurar. Eu acho interessante que assim, o próprio site, eu criei um site em 2019 por conta disso.
Porque você comecei a perceber, tipo assim, eu já estava trabalhando com marketing, já estava até, o jornalista já estava até enferrujando em 2019. Aí eu falei, não, vou fazer um site porque isso, porque às vezes a gente precisa deste link, até para mim. Perfeito. Sim. Forçar a fazer um artigo, tá aparecendo. E às vezes este link ajuda tanto. Ajuda tanto um candidato, um linkzinho com qualquer coisinha. E aí pode virar até o que o candidato quer, que é um post no feed, né? E aí já traz essa validação, já traz Exatamente. Olha, isso aqui tem tanta relevância que está sendo publicado em determinado lugar. E no final a gente vai e volta, mas onde a gente sempre chega o profissional, ele precisa realmente entregar resultado, né? E aí quando você cita que a assessoria de imprensa ela consegue uma entrevista em um bom veículo, consegue uma menção em um veículo forte, porra, isso daí vende sozinho pro político. Exatamente. O cara compra sozinho essa ideia. O grande problema tá no fato de que às vezes as pessoas elas sugerem que vão fazer um serviço de assessoria de imprensa e aí tá fazendo release para poder mandar aqui e ali, e isso não é assessoria de imprensa, disparar né? Release. O release é a primeira etapa que você vai fazer. Depois você vai ter todo o seu relacionamento com a imprensa. Exatamente. Você vai conversar com os produtores, vai tentar ver quais são os veículos e os programas que essa pauta se encaixa. Agora é muito difícil esse trabalho, é diário, de bom dia, porque você tem que manter um relacionamento, né? Para além da técnica, tem que manter um relacionamento. Eu aprendi com o mestre, meu querido digníssimo marido. É fera. Referência. Que já veio aqui, inclusive. Já veio aqui. Já deu a aula. Já deu a aula dele. E você vai fazer isso no seu relacionamento do dia a dia. Então você encontra. Ontem, por exemplo, eu tive num evento de um dos meus assessorados e tinha jornalistas. Então você vai ali conversando com eles e vai falando. E muitas vezes esse relacionamento vem até deles, assim, ó, Júlia, não tem nada aí não. Me dê uma notinha. Olha, e me diga aí um dos seus assessorados pra gente trazer na rádio tal horário. Então, e quando você vai estabelecendo realmente esse relacionamento, isso vai acabando se tornando mais natural até. Sim. Do que essa realmente, você falou dessa chatice de oi, tudo bem, lembra de mim? Tem, mas você tem que ter. Tem que ter, mas eu acho que é isso, como eu falei, quando você divide estrategicamente, você mapeia quais são os programas da rádio, quais são... será que isso aqui vale para TV? Será que isso aqui vale para determinado veículo? Eu vou vender essa pauta aqui exclusiva? Ou então eu vou disparar realmente na lista de transmissão? Aí quando você faz isso, eu acho que fica mais tranquilo de você fazer esse trabalho, de falar, olha, isso aqui se encaixa perfeitamente no que você faz aí na sua rádio, no tudo site. Tá em o profissional segmentar até o próprio conteúdo, não só segmentar os veículos, né, mas entender isso aqui, que foi até uma coisa que Luan, quando veio, já que você citou ele falou, e eu lembro que ele falou assim, tem uma foto que vai servir para tal veículo. Teve um vídeo que sairia na televisão. Um áudio para poder você gravar para a rádio. A assessoria de imprensa também é ter esse olhar, né? Isso. E entender a segmentação. Mas vou voltar um pouco numa coisa que você falou no início, para a gente também aqui continuar dando dicas para a galera e tal. Você falou que você, quando encampou a primeira participação real na política para fora do escritório, para fora da redação, foi com um candidato a vereador. Sim. E assim, eu nunca tive uma experiência de fazer uma campanha de vereador para fora, assim, só como consultor, nunca de ir para rua, dia a dia e tal. É mais difícil. É isso que eu queria saber. Como é que é? Porque eu imagino a loucura que é o entorno e a rotina muito doida do dia a dia. Conta pra gente aí como foi um pouco dessa sua experiência. Então, eu fiz vereador de capital, então ainda é um pouquinho mais difícil, porque é uma amostragem gigantesca que você precisa abarcar para poder conseguir se eleger, né? É realmente uma eleição extremamente difícil, como o Paulo disse. E aí eu acho que realmente foi tentar trabalhar como ele era de reeleição no que ele já tinha feito. Então era um vereador que, graças a Deus, tinha 100% de presença, era um vereador extremamente atuante, que tinha projetos bons. Então isso tudo vai auxiliando ali na sua comunicação. E também ver quais são os lugares que ele quer abordar na comunicação dele. Então, a gente foi mapear justamente quais eram os bairros principais, quais eram as ações que ele tinha trazido, ou então a prefeitura, já que ele era do governo. E também ver ali os setores que ele falava, né? Os setores que ele comunicava, que eram estratégicos para ele. Então, a gente fazia ia para a rua, e aí, você falou da rotina,
Era de 6 da manhã até 11 da noite. O motorista passava na minha casa, depois buscava ele, deixava ele, depois me deixava em casa. No primeiro dia eu lembro que eu peguei insolação, então assim, só Começou bem, sucesso. começou bem. Só sucesso. Mas era justamente assim, 24 horas junto com ele e ainda chegava em casa tendo que pensar estrategicamente ali aquela semana, né? Que é aquilo que você falou, você divide em semana. Então, o que eu vou fazer essa semana? Quais são os cards que eu preciso passar pro designer? Porque era realmente só eu. O vídeo eu editava na rua mesmo. Depois a gente já ia pra outra agenda. Era isso que eu ia lhe perguntar. No caso, você abraçou quase todos os processos. Todos, menos o Só card, design, realmente. né? Porque você não tinha um computador E eu pra realmente... estar na rua. Se tem uma fazendo. coisa que eu não sou boa é em card, e aí, meus amigos designers, muito obrigada por desistirem, porque de fato eu não consigo. O vídeo eu ali tento, e, enfim, a gente vai produzindo, mas de fato o card não. E era a única coisa realmente que eu não fazia. O resto, Eu acho muito legal contar essa experiência, porque assim, a gente, apesar de falar de uma forma mais técnica da coisa e pensar no cliente ideal com a equipe ideal, eu tenho certeza que 90% da galera que segue a gente encampa campanhas assim. Essa é a realidade. Onde o cara é o tudologista, ele se vira e tá ali na rua e tem que editar, já tem que postar, parte para outra agenda postando no carro, né? E eu acho que você pode me falar sobre a sua experiência, mas eu acho que isso é uma coisa que forja bons profissionais. Eu ia dizer justamente isso, que para mim é uma escola, assim, foi uma escola e continua sendo assim, porque existem alguns dos meus clientes que realmente não tem tanta estrutura ainda, né? Sim. Então, não sou sozinha, mas ao mesmo tempo não tem aquela estrutura ainda que a gente acha, não. A gente sabe que precisa. Aqui se desenha ideal. Exatamente. Então, são pessoas realmente ali mais para social media. A gente vai precisar de um editor de vídeo, a gente vai precisar de uma pessoa para card, a gente vai precisar de um sombra. Enfim, são várias, um tráfego. A gente vai pensar em vários ali setores que realmente precisam e nem sempre tem. Mas eu acho que, apesar da saúde mental precisar estar em dia, então façam terapia, por favor. Mas isso vai realmente forjar o bom profissional. E além da campanha de vereador, eu fazia uma campanha de prefeito de interior, que era mais remoto, as redes sociais, então a gente fazia mais a parte... na consultoria, né? Menos sombra, mais a parte de... como a gente vai trabalhar essa proposta, como a gente vai trabalhar essa linguagem, qual vai ser a mensagem, o arco narrativo que a gente vai fazer aqui para ele. Então eu fazia os dois. Chegava em casa e ia dar ainda o gasto da prefeitura. Responder os questionamentos do outro cliente, né? Essa questão de a gente abraçar muitas funções, né? Principalmente quando a gente está começando e entrando, eu sempre considero como um grande diferencial. Porque, assim, Paulo é a mesma coisa. O que eu vou falar aqui, a gente já conversou, ele também é aquele cara que se precisar, corre, bate escanteio, vai na área, cabeceia, e se chamarem, ele ainda fica de goleiro do outro lado. Não né? mais saúde pra isso, mas faço. Então, eu acho que fica até muito mais fácil pra gente saber cobrar, saber o que dá pra ser feito e o que não dá pra gente também não sobrecarregar quem trabalha com a gente quando a gente já viveu. Perfeito. Né? Eu acho que é uma experiência que todo mundo que tá começando aí, que tá assistindo a gente, se puder ter até no ano que vem, é cansativo, mas pega uma campanha dessa, né, Paulo? Tem oportunidade. Abraça e fala assim, eu vou fazer tudo que der pra fazer aqui, vou delegar só pontos críticos. Porque depois que você termina a campanha, você pode estar cansado, a saúde mental estando em dia, está tudo bem, né? Que ninguém vai morrer de cansaço assim. E quando você faz o retrospecto e olha tudo que você fez ali, você consegue ver a sua curva de crescimento, né? Porque para mim foi um diferencial, por exemplo, em 2022, que alguns candidatos que vieram até mim, eles tinham necessidades, mas não tinham recurso, e eu falei, não, vamos abraçar o processo, junto com outros que tinham recurso. E aí eu acabava fazendo uma coisa a mais, e ali, quando terminou, que eu olhei para trás, eu falei, não, isso aqui eu sabia no nível básico, e agora eu já consigo fazer num nível avançado, né? Então, é legal pra gente, né? É um aprendizado. Eu, na eleição passada, eu cometi o erro de dizer, eu já fiz de tudo em eleição. Só que mudaram o processo de rádio e TV, né? Sim. Na minha época que eu fiz rádio e TV em campanha, a gente queimava a mídia Sim. e mandava pelo motoboy para entregar. Hoje não, hoje tem um sistema. Cara, a minha pessoa responsável pela rádio e TV simplesmente sumiu da campanha, não sei porquê, mas por motivos
De força E maior. eu fiquei responsável por fazer isso. Nossa, foi a coisa mais louca do mundo. E tive que aprender na última eleição. Naturalmente. Depois de 20 anos fazendo isso, eu tive que aprender a fazer, mas é normal, é natural. Pra mim foi ótimo, porque eu pelo menos já sei fazer como é que funciona E aquele- pra cobrar de alguém. Aquele mapa maravilhoso de Aquele inserções. mapa de inserção de mídia, Ave Maria, eu perdi noite. Meu amigo, aquilo ali... Eu no hotel desenhando aquilo, aquilo mais louco. Não, e a primeira vez que você olha, você fica assim, peraí. Pra onde Pra que eu onde vou? vai? E Você vai vê um isso negócio aqui, todo bicho. assim, coloridinho, assim, você fala, o que é isso? É isso. Pelo amor de Deus. Eu Exatamente. estudei pra fazer marketing, não é engenharia, não, É amigo. loucura. Que mapa de... E isso é importante, eu acho que isso é fundamental pra gente que tá lá dentro desse processo, viver tudo isso. Uhum. Inclusive, a equipe que trabalha comigo, eu gosto muito disso. Se eu coordeno uma campanha, todo mundo que trabalha comigo precisa entender o que o outro tá fazendo. Pelo menos. É isso que eu ia falar. Porque se você tem isso na mesa, Sim. lá na outra ponta, ele vai saber como é que funciona. Na próxima campanha, ele já sabe como vai pedir pro colega, ele sabe como é que tá a demanda do designer. Sim. Eu não vou pedir um carrossel pro designer, se o designer Você tá já tá- apertado, já tá com exatamente. 20 carrosséis lá É fazendo. justamente isso que eu ia dizer, assim. Eu acho que essas campanhas, elas nos dão justamente esse panorama geral de, ok, eu sei fazer tudo aqui. Isso. Não vou, obviamente, fazer exatamente igual um design, mas o card vai sair. Não vou fazer exatamente igual um editor de vídeo profissional, mas vai sair um vídeo ali bom. Então, a partir do momento que você sabe fazer tudo, você também sabe cobrar, o que eu acho mais importante de quem realmente coordena equipes, né? Isso. Se você sabe até onde a pessoa pode chegar, quais são, por exemplo, hoje mesmo, antes de entrar aqui no ar, tava pautando a fotógrafa. Ó, faça a foto assim, faça Ela um disse ângulo como é que você tal. quer a foto. Então, porque no final, quando a gente for realmente postar aquela questão da semiótica, a gente precisa que aquilo ali comunique aquilo que a gente pensou quando fez a pauta. Então, a gente precisa realmente saber de tudo isso. E eu acho que lá em 2020 eu fiz isso tudo e eu acho que foi o diferencial, inclusive, para 2022, que eu fiz ali a campanha de ACM Neto. E eu lembro que quando me entrevistaram, eu falei, olha, não, eu fazia um pouquinho de tudo, eu fazia isso. Ah, ótimo, é isso que a gente precisa. É isso Porque que a quando gente você vai pra rua, né, ali você precisa fazer Isso. tudo. E quando você faz essa função de sombra da rua, essa é a pessoa mais importante dentro da equipe que tá lá dentro do Exato. do Porque ar-condicionado ela vai sentado. traduzir o que tá acontecendo na rua. É você que passa a realidade, não é o assessor que tá ali puxando o saco e preocupado com 1.500 outras coisas que vai lhe dizer qual é o caminho. Você que tá ali fazendo essa sua... Além de fazer essa cobertura, você está do lado do candidato, você tem que passar esse sentimento para quem tá dentro pensando a campanha. Então, assim, E tem... esse, de fato, para mim, é a função mais E- primordial desse tem processo político. tem um fato que a gente sempre comenta, que eu falo muito sobre o Sombra, que é o seguinte: quem tá ali como Sombra, Abelha, ou como quiserem chamar, social media de campo e etc., consegue tirar conteúdos se tiver uma visão que ninguém dentro de um escritório desenha. Nunca, exatamente, porque é o orgânico, né? É a sensação. Você chega num lugar e aí tem uma reação de alguém, Você passa a realidade. e aí você filma aquilo, dali você pensa em como complementar com as imagens, aquilo ali se torna um conteúdo. É. Só que às vezes, as pessoas que estão lá na ponta, a gente tem que falar que existem profissionais acomodados dos dois lados, né? Sim. Sim. Às vezes quem tá na ponta tá acomodado, tá fazendo o básico, e às vezes quem tá no escritório tá com o ego lá em cima e não quer chegar e falar assim, não, a pessoa que tá ali de social media de campo teve uma ideia foda e eu vou abraçar aqui, né? Então, quando existe sinergia desses dois, realmente o que Paulo fala é muito importante. O social media de campo é uma peça estratégica e tem que ser alguém com visão real Uhum. do global da campanha, né? Do arco de conteúdo, do desenvolvimento da campanha. Tem que estar alinhado, porque ali você encontra chances maravilhosas Exato. de produção de conteúdo. Para né? você ter uma ideia disso que você falou, por exemplo, né, durante a campanha de 2022, a gente tinha muita carreata, né, na campanha de ACM Neto. E aí não adiantava a gente filmar ele em cima do carro e apenas. A gente tinha que mostrar a reação das pessoas quando ele passava. Então é uma humanização realmente daquilo que está acontecendo. É a chegada dele, são as pessoas emocionadas que levavam fotos de ACM, que levavam fotos com E ele de aquela quando era tiazinha deputado. gritando, chamando ele de lindo. Exato, oh, meu amor, Meu amava seu amor. amor, enfim. Essas reações genuínas que realmente eu acho que são o ouro do marketing político, que vão mostrar realmente como que aquilo ali é feita, aquela comunicação, como é que é a presença daquele candidato, como é que ele mobiliza as pessoas, né? Eu acho que realmente é o ouro. E não adianta a gente só filmar em cima do carro. Então não adianta só filmar o discurso se a gente não pegar o impacto, a emoção das pessoas. No fim, a estrela do conteúdo é o povo, né? Exatamente. Se você consegue fazer as pessoas entregarem aquela reação de
parceria, amor, de abraçar o candidato, você tem 90% do seu conteúdo pronto para você colocar na rua, né? Mas às vezes acontece muito isso. Existe essa percepção de que tem que se filmar o candidato. Às vezes o candidato também é essa percepção. Tem uma pergunta né? que eu gosto de fazer muito antes de fazer qualquer post, que é assim, o que essa ação que eu tô comunicando impacta nas pessoas? Sim. Eu acho que essa pergunta precisa ser feita antes de qualquer post. Sim. Se não tiver resposta, nem publica. O que isso aqui impacta? E aí, ok. Qual é a emoção que vai despertar, eu estou né? mostrando isso aqui, na minha legenda, pelo menos, o conteúdo talvez não é um card, mas na minha legenda eu tô dizendo como é que isso vai impactar. É dona fulana, que é um buraco numa rua, chegou uma unidade básica de saúde, é seu fulano que tem um filho que tinha um problema de saúde e agora ele vai ter um tratamento mais perto. Então a gente precisa ver sobre essa ótica de como é que isso aqui está ajudando a vida das pessoas. Que aí a nossa comunicação se torna realmente muito melhor, muito mais humana e realmente interessante, né, para o público, que a gente também não vai só publicar por publicar. Exato. E tem que ter esse equilíbrio, porque as pessoas, eu falo isso direto, ninguém abre o Instagram de manhã e fala assim, deixa eu ver aqui o que é que o político fulano tá falando. Nada, tem que ser não é assim, né? A gente sabe que hoje o maior concorrente do político é uma menina dançando, é um gatinho bonitinho. Fofinho, amo o cachorrinho fofinho. É o meme engraçado depois que eu de falar alguma sobre coisa, os né? caramelos que estão usando por aí. Então, memes. o que acontece é que às vezes o político ele ainda acha que é ele que vai ditar o que vai ser discutido fora da tela, e é o contrário agora. O cara ele tem que ser um catalisador, um agregador, um tradutor do que as pessoas elas estão falando no entorno, né? Ele é muito mais um validador. É tipo assim, eu vou falar aqui agora o que Paulo vai querer lançar no grupo de discussão dele sobre determinada pauta. E o político médio ainda não entendeu isso. Ele acha que ele pode ditar. Eu tô aqui na reunião com 3 outros deputados falando de emenda impositiva. Ninguém tá nem aí, né, no final. E aí a gente vai entrar, inclusive, no ano que vem, maior ainda do que a eleição de 2022, porque tem 2 candidatos ao Senado, são 6 escolhas que o eleitor vai ter, e a Bahia são 417 municípios. Minas tem mais municípios, porém, em compensação, o tamanho da Bahia é terrível, você não consegue fazer uma campanha na Bahia, 45 dias é quase 10 cidades por dia que você vai ter que visitar. A gente já fazia 8, viu? Imagina, então você tem essa agonia de uma campanha terrível, e por muitas vezes, se você está comunicando no Oeste, se você falar coisas do sul da Bahia ou do litoral pro Oeste, não tem interesse. Então, assim, essa diversidade dessa campanha enorme que é a Bahia, para deputado, para senador, para governador. Como é que é isso nessa rotina do dia a dia? Que você parava 8 cidades por dia, você falando um negócio desse, é de se assustar. Entendeu? Eu acho que eu tive uma dimensão ainda maior com relação a essa questão do tamanho da Bahia, tanto nessa questão de quando eu viajei, e aí você vê que as cidades são completamente diferentes. Você vai pro norte, tem um calor, você vai pro sul, você pega a Vitória da Conquista, você bota o casaco. Meu Deus, nunca usei esse casaco aqui na minha vida em Salvador. Então, não só isso, mas também na cultura, né? Mas eu acho que a percepção maior foi quando eu fui trabalhar realmente com prefeitura de interior. E aí você vê que uma cidade que está do lado da outra é completamente diferente. Tem seus signos, seus símbolos, suas questões. Isso. Tem uma cidade que eu trabalho que não pode tampar a orelha do candidato no banner, porque senão o candidato perde. Então, as superstições... Não pode tampar a orelha? Não pode deixar de não pode mostrar ficar a orelha. Porque escondida na imagem. Provavelmente um candidato fez e aí, não, foi a orelha que perdeu. Foi a orelha. Então, assim, existem... orelha de porco. Então, você tira a foto ali. Não pode postar essa, porque essa foto, a orelha não tá aparecendo. Então, existem várias coisas, assim, muito específicas, né? É o número, que é o básico, é a cor, que é o básico, que a gente sabe que não vai poder usar. Mas existem diversas outras questões que a gente precisa compreender de especificidade, né? Então, na mesma região, você tem essa dinâmica. E aí, quando a gente vai falar da Bahia, que é gigantesca, isso vai se exponenciar muito mais. E aí, eu acho que tanto você segmentar, saber para quem que você está falando. Existem hoje ferramentas, né? Na questão de impulsionamento, caso você queira fazer dark post, enfim. Mas também
determinar quais são os seus públicos ali e ver outras formas de atingi-los também. Então, às vezes, você tem uma liderança, tem um vereador, tem um prefeito, se você é um deputado, e você vai conseguir espalhar a sua mensagem através daquilo. O WhatsApp também é uma excelente ajuda, né, nesse momento, porque você vai fazer listas de transmissões baseada realmente nos bairros, nas cidades, enfim, e você vai distribuir a sua mensagem ali já segmentadinha. Então, eu acho que é você usar das ferramentas que as redes sociais, que a internet, enfim, te dão para poder conseguir atingir esse público. E as ferramentas hoje, elas são as mais diversas para as mais diversas funções e, além disso, ainda temos agora o auxílio da inteligência artificial, né? A gente sabe que você não vai conseguir fazer a sua comunicação à base de inteligência artificial, mas ela hoje já deixa quem está gerenciando campanhas mais solto para fazer determinadas ações que talvez não conseguisse por falta de tempo, porque coisas básicas e que são mais braçais, elas podem ser delegadas hoje para os agentes de inteligência artificial, né? Sobre essas ferramentas, vamos lá. Mais um corte para suas dicas aqui. Hoje, o que é que você indicaria para quem está entrando no mercado, seja paga, seja gratuita? Quais as ferramentas que você utiliza mais? Quais as ferramentas você acha que não pode faltar no celular do marqueteiro, da marqueteira que está começando o trabalho agora? Eu acho que a gente tem que começar do básico ali, né? Então, todo mundo vai ter um Canva. Eu acho que todo mundo tem. Um Canva. Existia tanto preconceito com o Canva até pouco tempo atrás, né, cara? Mas ali você tem uma demanda de urgência, gente. O Canva Eu sou assinante salva. do Adobe até hoje, porque até eu tinha preconceito. Eu sempre falo pro designer da campanha, faz um Canva Um modelo do padrão, Canva. faz um modelo Eu trabalho pra dessa mim. forma também. Eu falei pra Paula outro dia. Porque na último problema eu faço. Na hora que o político aperta nossa mente, meu amigo. Eu falei pra Paula outro dia. Uma coisa vai sair. Eu falei pra Paula outro dia, não, porque eu pago X na assinatura do doido. Paula, você é maluco? Tudo isso? Jogando dinheiro fora. Eu pago os dois também, eu tenho que confessar. Eu gosto de algumas funcionalidades do Photoshop, do Illustrator, que realmente eu acho que só ali você consegue. Mas o Canva ali a gente tem que ter no Às vezes é celular. difícil ligar até o computador. É. Às vezes não consegue nem ligar o computador. E o Canva é o que carrega você o falou computador, mas também. nem liga. Você que tá é tudo o, no celular. é o fato de você ter o aplicativo na palma da mão Exato. pra uma urgência, né? Exatamente. Pô, às vezes o DA não vai ele responder ou tá ocupado quando demanda. Tem uma coisa que você consegue, se você tiver um modelinho, desenrolar Exato. rapidinho, né? Eu gosto do Canva também, porque a maioria das trends que existem ali, você pode abrir E o replicar, Canva né? e ter ali já um modelo previamente pronto, assim como o CapCut também, que eu acho, um dos aplicativos que a gente mais usa. Agora tem o Edits do Instagram, também ali para poder começar a combater. Eu acho que ainda tá no início, mas mais pra frente. O CapCut, ele derrubou mesmo o império do Premiere, que assim, obviamente existem funções dentro do Premiere que são insubstituíveis, Sim. mas pro dia a dia, Eu né? acho, para as redes sociais, né, em geral, assim. Exatamente. A gente não tá falando de um vídeo profissional. Eu tinha um videomaker que ele dá. era 100% contra o CapCut, por que não? Aí esses dias eu encontrei ele, tá ele no celular editando assim, opa! O que aconteceu? Na verdade, a rede social é muito mais. Eu acho que quanto mais natural, menos edição forçada, você. Eu acho também. Tem que ser dinâmico também. Os conteúdos orgânicos, geralmente, eles. E aí a gente tá falando daquela questão do sentimento da rua, né? Mas Sim. esses conteúdos assim orgânicos que você realmente vai só pegar ali a emoção e jogar, às vezes só botar uma coisa escrita legenda, ali. alguma É o coisa. que mais a gente vê de que funciona nas redes sociais, né? Então a gente vê o que tá funcionando em outras áreas também. Isso é uma coisa que eu faço muito. Já peguei, por exemplo, sou botafoguense, já peguei trend do Botafogo e joguei na política. E 3, 4 meses depois que veio realmente virar uma trend na política. E aí até o meu cliente falou, por que as pessoas estão usando isso agora? Se a gente já usou há 3 meses, não. Porque era uma trend, mas não necessariamente nessa... Não tinha chegado ainda até a questão da política. Mas aí, continuando essa questão dos aplicativos que você falou, inteligência artificial, eu acho que ChatGPT, todo mundo usa. Claro. E quanto mais calibrado, melhor o GPT. Com Então, certeza. use logo. Quanto mais você se coloca afasta ali as logo, informações... Cria a persona do seu candidato para já deixar exatamente. o máximo ali. Vou dar uma dica. Não fiquem atrás de agentes. Criem projeto. O projeto ajuda demais, porque você coloca documentos, instrução, PDF, transcrição de entrevistas. Exatamente. Às vezes a pessoa fica em busca do agente. O agente é importante, é legal você ter agente que lhe ajude com o roteiro disso, o roteiro daquilo e tal. Mas se
Se você vai querer trabalhar com inteligência artificial e com um candidato, cria lá um arquivo com o nome dele e lota aquilo ali de tudo que você Exato. puder colocar do cara, porque o conteúdo vai ser gerado de uma forma muito mais Se quiser um agente, pode natural. usar o meu Claro. PM aí. Mas não é que não só pode. usar lá porque Não é que não Cara, pode uma, usar a uma, gente. umas dicas de planejamento ou qualquer coisa. Mas é isso, mas aí é o que eu tô falando. O agente, ele tem sua utilidade. É porque, às vezes, o que eu tenho visto é um Agora- movimento de venda do agente, assim, que vai resolver. A solução dos seus problemas. Agora, não eu vou ser Exatamente. sincero. Eu fiz muito mais o meu agente do GPT. Eu alimentei de informações, alimento ainda de informações. Muito por isso. Porque, assim, muita gente gosta de dar uma dica disso, daquilo. Hoje eu não perco meu tempo. Eu dou o link do agente, falando, pergunte aí pro GPT que eu vou lhe responder. E assim, Tá lá já. Então, assim, porque a gente perde muito tempo em campanha e é chato em algum momento, porque tem 90% das pessoas que lhe procuram dentro desse processo é para pegar uma dica aqui, uma dica ali. Usa aqui o agente GPT, não, né? Tá ali, já tá de graça. E traduzindo- Consultoria gratuita e leva. traduzindo um pouco do que ele fala sobre o agente para o que eu tava falando aqui, o que é que o agente de Paulo é? É o arquivo dele. Sim. Isso. Com Entendeu? tudo que ele alimentou. É isso que eu ia falar. Não Exatamente. adianta você usar o chat e achar que ele vai fazer milagres sem que você forneça as informações para Ali ele. né? dentro estão Exatamente. todos os meus planejamentos de campanha. Ali dentro estão todos os meus e-books. É Ali isso. dentro estão meu livro, que ainda não foi publicado, mas já está ali dentro. Então, assim, você tem muita coisa Você tem que tá ali munir dentro. Você tem- exato. a inteligência A informação. artificial com Exatamente. todas as informações. Eu jogo ali o diagnóstico, que eu falei que é importante. Eu jogo ali a pesquisa, eu jogo ali Isso. a minha percepção da pesquisa. Tudo isso é muito importante para poder ele ser cada vez mais Então, estratégico ali. eu, por exemplo, eu faço o planejamento do cliente e depois que eu faço o planejamento do cliente, eu jogo de volta dentro do arquivo do cliente, Vocês conhecem o que você retroalimenta. Manos? Sim, O Manos eu acho também. fantástico. E você vê ele ali trabalhando, abrindo uma página, abrindo um site. É assim. fantástico. Ele tá começando a caminhar para essa. Ele tá começando a caminhar mais pra para isso. essa questão de realmente ter ali o seu próprio programinha. E o Manos também faz programação, Isso. raspa dado. Isso também é muito interessante, é né, pra gente. importante. Porque a gente demora anos fazendo, às vezes, tabelas. E você fala pra ele, ó, pega os dados Faz desse isso. lugar aqui e faça isso, isso. É aquela coisa, não é uma tarefa que você conseguiria fazer rápido como ele faz. Você faria, Sim. mas você ia levar muito tempo. Justamente. E aí sobra tempo para o que a gente tem de melhor, que é a A criatividade, estratégia a também. estratégia. De que forma eu posso usar esse dado aqui, Exatamente. né, da melhor Que forma? aí O eu- GP tornou-se meu melhor funcionário. Isso é O pessoal tem gente Exatamente. dentro do marketing político que demoniza porque e tem gente que acha que a inteligência artificial ela vai fazer tudo sozinha. Eu sempre aqui falo sobre a minha visão é uma visão de equilíbrio. Sim. O que é básico e é braçal, a gente vai entregar para a inteligência artificial. Mas o que é estratégico e o que é de criatividade, eu mesmo não quero que ela faça. Claro. Porque não vai ter a minha visão. E outra, quando você pede pra ela fazer alguma coisa, eu pelo menos, nunca usei nada 100%. Porque Não. você tem que ajustar. Claro. Às vezes é uma frase ali, é uma Isso. ideia, é um insight. Às vezes é uma coisa mais Tem assim, nuances da comunicação que a Quando gente você, só a quando gente você cria enxerga. esse perfil e você tem as personas, eu tenho todas as personas de todos os clientes. Quando você já tem a persona, ele já lhe entrega melhor. Exato. Né? Você Mais tem- alinhado você ali, né? corrige menos, Exato. mas não Exato. deixa de corrigir. Você É vai isso. E corrigir até porque sempre. tem coisa dentro do planejamento que você... Não, neste momento cabe mais isso. Aí você coloca um sentimento diferente na Isso. publicação. E você conhece você também que vai. ali o meio da cidade que você trabalha, do estado que você trabalha. Quem são as pessoas que estão seguindo? O que elas querem ver, ouvir? O que o político vai falar? O que é mais estratégico ali que às vezes a inteligência artificial... Às vezes não, muitas vezes a inteligência artificial não vai saber. Você consegue dar esse meio, assim. E aí eu não canso de dizer pra ele, não, tá ruim. Faça novamente. Faça novamente. Faz novo. mais emocional, mais próximo ao E tem público. que ir contextualizando, né? É. Não adianta a gente também só. Ah, tá ruim. A gente tem que ir dando Um direcionamento. prompt bem É, certinho. calibrado. Eu gosto muito de campanha, que é o primeiro documento que eu faço na campanha é a biografia do candidato. Sim. Porque se você tiver ponta solta, é ali que o seu adversário vai puxar e para derrubar você. Você tem que construir esse processo bem feito. Depois você pega os 3 pilares e você, ó, se eu não comunicar em cima desses 3 pilares, desses 4 pilares, eu não Isso. preciso comunicar nada. Então, assim, É. é direção. Criou aquilo. Se o GPT só me entregar aquilo dentro daquela direção, ótimo. Cabe aqui, é essa persona que eu vou usar, essa persona que eu vou usar. Pronto. Ele consegue fazer isso com facilidade. Agora eu uso muito o GPT
pra não ficar falando sozinho, né? É um brainstorm. Eu uso É uma boa muito, é mesmo. legal, porque você fala, você conversa. Você pode de fato, provocar, né? Você provoca. Ah, é. Eu acho que isso é bacana. Aham. Você falou essa questão de biografia e eu lembrei que eu fiz uma campanha agora em 2024, daí ia falar 2022. Eu fiz campanha para um pai e um filho prefeito, né? E a cidade distante, uma na região de Irecê e outra região litoral. Então, a questão da biografia Isso. muitas vezes se não confundia, mas eram Se encontrava. similar, exatamente. Mas, em termos de técnica estratégica, completamente diferente. Eles são pai e filho, mas eles são pessoas diferentes. Eles têm ativos diferentes. Um é mais emocional, o outro é mais técnico. Um é muito familhão e o outro é mais, tipo assim, execução, trabalho. E além disso, a gente também tem um contexto da cidade, né? São duas cidades diferentes. Duas cidades em regiões completamente diferentes. Então, a gente tem uma lá no sertão, a gente tem uma lá no litoral verde, que tem praia, enfim. Então, tudo isso vai mudar completamente a comunicação. Eu fiz em família, mas a comunicação é extremamente diferente uma para o outro. E assim, uma coisa que é importante a gente dizer que até o mesmo candidato, se você trabalhar com ele em 2018 Exato. e você trabalhar depois em Com certeza. 2024, Com Exato. certeza, é muda. E completamente o contexto diferente. né? da própria eleição também O muda, eleitor né? muda, porque o eleitor vai ficando cada vez mais jovem. Sobre isso. E a gente tem aí um desafio para o ano que vem, que é essa geração Z ser mobilizada para ir às urnas, E né? por falar nisso, tem um assunto que eu quero tocar com você, porque você falou muito bem na sua rede social, que é a mudança desse comportamento, dessa fala do presidente Lula. Ele teve um crescimento, a queda da rejeição dele, eu acho que teve todo o processo, mas foi contextualizado, tem o porquê. Uhum. E você fez uma análise muito boa Obrigada. sobre isso. Eu queria que você compartilhasse com a gente, não ficasse só na sua rede social, ficasse aqui também no nosso podcast. O que foi que o Lula fez para poder conseguir colher isso que ele está colhendo hoje, que é diminuir a rejeição e aumentar a aceitação dele? O que foi que ele começou a fazer de diferente que Sim. hoje está colocando ele num caminho que talvez torne ele tenha uma possível candidatura? Porque na minha cabeça, Não tinha antes. nem ele, nem Bolsonaro. Eu, As pessoas ficam pensando em polarização, eu não consigo enxergar, porque assim, a campanha próxima do ano que vem vai ser a campanha mais difícil que nós vivemos em todos os tempos. Não só porque é uma campanha de 6 candidatos, essa campanha quando tem 2 senadores é muito mais complicada, sim. mas é uma campanha que é muito mais digital, vai ser muito mais forte. E eu acho que nenhum dos dois tem saúde mental para aguentar esse tipo de campanha, porque não é fácil. Não vai ser fácil para ninguém, não. Na campanha de deputado não vai ser fácil. Quem dirá do presidente da República. É verdade. O que foi que Lula mudou? O que foi que aconteceu? Que você fez essa leitura? Que eu acho que compartilha com a gente um pouquinho. Tá bem. Eu acho que Lula recebeu uma oportunidade muito grande, né, com essa crise. Ok, que vão ter pessoas que vão falar que tá ruim, então a gente vai falar que tá bom e tá tudo bem. Mas eu acho que quando a gente vai avaliar em termos de comunicação política mesmo, semiótica, estratégia, eu acho que ele tá sabendo aproveitar. Não vou dizer que 100%, não vou dizer que tá, né? Mas enfim, eu acho que ele tá sabendo aproveitar. E aí eu fiz a comparação lá eu fiz a análise de dois momentos. O primeiro foi a entrevista dele, foi o programa eleitoral, o programa eleitoral que ele fez, o pronunciamento na televisão sobre o Brasil soberano, que é um vídeo de 4 minutos e alguma coisa. E aí eu avalio ali justamente a questão semiótica, né? Então, ele vai ali com a sua gravata azul, sua blusa azul, um terno azul também. Blusa branca. Patriotismo, né? Então é uma coisa mais diferente, né? A gente tá sempre associando o Lula ali ou ao branco, que é o que ele mais usa, ou ao vermelho também, que é a questão do partido do PT. E aí ele aparece de azul. Então aquilo ali já me chamou a atenção. E aí foi a partir daquilo ali que eu falei, vamos avaliar aqui o que Lula tá fazendo. Então ele começa. Eu acho que o público-alvo dele ali foi justamente o centro, né? Ele não tava falando com quem já tá com ele. Ele tava falando com as pessoas que estavam ali indecisas e não entendendo o que estava acontecendo. Eu acho que é uma fala mais didática, obviamente que política também, mas ele traz ali uma fala mais didática e para conversar com o centro. E o Azul tá aí por conta disso. Além disso, ele traz ali uma fala de oposição, né? Então, nós somos os bons, eles são os ruins, e a todo momento. E eu acho que a sacada genial de Lula aí
foi colocar Bolsonaro como o inimigo da pátria, né? Então, ele que é o patriota, tá fazendo esse ataque à pátria, a gente não vai aceitar, porque ele tá utilizando do país como uma promoção pessoal e tá esquecendo das pessoas. Enfim, eu acho que essa inversão desse signo aí, que é uma coisa que Bolsonaro bateu durante todos os anos aí anteriores dele ser Brasil acima de tudo. E como é que é Brasil acima de tudo e agora ele tá fazendo o que tá fazendo. Então, Lula traz isso na sua fala. Eu acho que é a estratégia mais genial. Existem outras estratégias, inclusive. Quem quiser ver, pode ir lá ver o post. Mas eu acho que o principal é isso. E depois a gente tem uma outra entrevista que eu comparei, que foi a do New York Times, que ele aparece de vermelho, com um terno escuro, que é uma imagem muito mais ligada à diplomacia, né? Se a gente for ver os países, os diplomatas, eles realmente usam aquele terno mais escuro. E a gravata vermelha, eu acho que é um atestado ali de identidade. Eu sou petista, sou de esquerda. E eles precisam saber que eu tô aqui, e é sério. Então, até a foto que ele faz, que é uma foto emblemática dele, com as mãos em cima da mesa, posicionando o corpo um pouco mais à frente, como um ar de, eu estou aqui, né? E não vão fazer qualquer coisa em cima de mim. Então, eu acho que são 2 conteúdos que foram feitos, acho que uma semana e o outro em outra semana, que são diferentes por conta do público e por conta da mensagem que ele queria passar. Um é para os Estados Unidos, que até então a gente tinha apenas a família Bolsonaro lá dentro como, né, um ator ali de fala e de opinião. E aí Lula vai lá para os Estados Unidos e diz, não é bem assim não, escutem aqui a minha versão. E também dá a mensagem para Trump de que ele não ia abrir mão e fazer o que ele queria de qualquer forma. E aí ele vai pro embate realmente. Então, acho que esses conteúdos, eles mostram 2 formas que Lula tá usando isso, né? Tanto internamente quanto externamente. Porque ele também estava meio enfraquecido politicamente, externamente, não estava sendo visto como aquela líder que ele foi, né, nos últimos governos, nas últimas presidências. Essa análise, eu compacto muito dela. Eu fiz também uma análise mostrando o quanto ele recebeu de graça uma narrativa que o governo não tinha. Não tinha. Porque a verdade a gente enxergava um governo que estava fazendo o básico e não deixava nenhuma marca. É isso, não tinha o que é o Lula 3.0? Não tinha aquela Não tinha nenhuma marca. O que Lula fez? Tá deixando a máquina funcionando, né? Mas o marketing também é isso, você aproveitar esse momento Claro. e capitalizar. E aí agora ele ganha... Foi muito inteligência. Foi muito inteligente. Ele ganha essa narrativa de graça, cai no colo dele, assim, um negócio que ele não ia conseguir construir da forma que ele tinha, que ele vinha se comunicando. Ele ganha um inimigo externo para culpar por qualquer problema. Ao mesmo tempo, ele ganha uma pecha para colocar no inimigo interno dele, né? Uhum. É tudo muito favorável do ponto de vista da comunicação. Porém, a gente percebe que, apesar de terem retomado a comunicação e conseguido realmente aparecer mais, dar uma guinada, a gente ainda tem um governo que sofre com avaliação negativa, né? Porque uma coisa que eu falo aqui sempre eu percebo que o Lula e o seu entorno, eles não conseguem entender que o brasileiro ele não está mais tão focado no programa social. Ele quer algo a mais agora. É crescimento do país, né? Ele quer algo a mais. Isso já é direito adquirido. Não Exatamente. Tem, Pô, ninguém tira. Depois que Bolsonaro entrou e não conseguiu tirar o Bolsa Família, e pelo contrário, se tornou alvo de uma PEC, sim, acabou esse medo. Então, assim, falta entender, né, talvez no entorno do Lula 3, que o brasileiro não tá mais nem aí para esse negócio de programa social. Ele agora quer entender o que é que vem a mais. Isso aí agora é obrigação, né? É o básico. Já vai cair na conta. E aí foi uma sorte que ele teve de ter essa narrativa, mas eu ainda enxergo que se não souber aproveitar bem e explorar isso, não agora no imediatismo, mas desenhar e derivar a comunicação a partir daí até chegar o momento eleitoral, ainda assim vai ser uma eleição difícil para ele. Não, com certeza. Não acho que isso garantiu nada, mas eu acho que deu um respiro para ele nessa questão do arco narrativo dele, que estava extremamente para baixo. A partir do momento que isso veio, ele consegue realmente respirar. Exato. E eu acho que a partir daí o marketing, a comunicação dele começa a ter mais material positivo para trabalhar. Agora, como a gente sempre fala, a comunicação ela não é tudo, né? A política ela precisa vir junto. Isso, então, exatamente. se não tiver realmente ali
uma mudança de postura nos cabeças, nos ministérios, nas ações realmente. Eu acho que eles também têm a dificuldade ali com o Congresso, que precisa ser vista com bastante cautela e cuidado. E quem sabe, a partir daí, eles consigam realmente entrar numa maré mais positiva, que eu acho que até agora positivo não entrou. Como é que você está encarando a eleição do ano que vem? Essa nacional primeiro. Eu acho que a tendência é justamente essa, assim. A gente ainda vai ver aí mais pra frente. Eu acho que talvez venha Tarcísio, ao mesmo tempo que acho que essa questão de Bolsonaro talvez deixe Tarcísio mais, né? Será que vale a pena arriscar sair do meu governo que Trocar o certo que tá pelo praticamente É o que eu falo da ganho. Michelle. A Michelle tem uma campanha de Senado garantida. Por que ela vai querer ser candidata a presidente da República para correr risco? Se E ela já pode ser começou. senadora pelos próximos 8 anos. Sim, ela já começou uma pré-campanha lá nas redes sociais. Ela- Já tá começando a fazer uns videozinhos e se movimentando. Acho que ainda tá um pouco nublado, né? O cenário, ainda O que existem é complicado, né? possibilidades. Para quem trabalha com marketing, depende muito, né? As campanhas de governo, as campanhas de Sim. Senado vão depender As muito chapas, desse cenário com certeza. nacional. Então, enquanto isso não se definir, vai ficar muito difícil. Exatamente. Eu acho que isso impacta, inclusive, aqui na Bahia também, Muito. né? Porque a gente tem que ver como é que Lula vai estar para poder Exato. ver como é que Jerônimo vai estar e assim sucessivamente. Um faz sombra pro outro. Exatamente. Então, É difícil. e tinha muito a promessa de que a questão de a gente está alinhado com o governo federal, então é o time. E a partir do momento que se tem uma avaliação negativa do governo federal, isso impacta também na fala daqui, né? Não, e tem também aquela situação, né? Na eleição passada, por não ser tão conhecido, o Jerônimo era o candidato de Lula. Agora ele tem 4 anos e ele tem que prestar conta. Exato. A campanha de reeleição é a campanha de prestar conta e vamos prometer mais. Ele tem que ter prestado. Assim, é mais difícil. Não é só eu sou o candidato dele, ele lá presidente vai me ajudar. Tem muito do dele. O trabalho dele vai interferir muito no voto, muito mais do que interferiu na eleição passada, porque ele, na verdade, era o candidato de Lula, o candidato de Wagner, o candidato de Rui. Eu acho que ele vendeu muito um Rui Costa 2.0. E aí ele precisa saber se ele conseguiu entregar isso, né? Não, E ele não tem uma identidade própria também, eu acho que esse governo que é o que falta, Exato. realmente. A gente fala muito sobre isso. Assim, ele tem muito a identidade o correria de Rui e a simpatia, vamos dizer, o jeito. Sim, com de as pessoas. Wagner, Ele é muito bom com as que pessoas. Wagner tem. O Wagner tem isso, o Rui tem isso. E dele? Sim. O que é dele? A gente realmente não sabe. A gente ainda, o baiano ainda não conhece. Não consegue. O baiano ainda não conseguir. conseguiu Ele tem entender. Eu acho que ele quase tem um ano. presença, viu? Presença no interior, eu acho que é uma coisa que realmente as pessoas conseguem falar, não, ele já veio aqui, já esteve com o meu prefeito. E eu acho que as relações dele ali com os prefeitos é o mais forte do governo. Eu até, essa semana, esses dias, eu até falei pra gente, pô, eles acertaram. Fizeram um vídeo legal. Primeira vez que o governador chegou na Sim, cidade. sim. Primeira vez que o Ele me governador mandou, chegou na ele me cidade. mandou o vídeo. Um negócio bacana, daqui a pouco eu parei e pensei, falei, poxa, imagine pros outros governadores Exato. que passaram. Porque todo Ele mundo do acabou mesmo de dar uma porrada em todos os outros governadores assim, que passaram, 20 cara. anos e Ou agora seja, que alguém tirou vai- dentro. A assessoria de Wagner e Rui mandando no WhatsApp. Ei, Por que você fez 3 isso? interrogações. peraí. Como assim? Respira aí, emocionado. Até quando acerta, É. tem que tomar esse cuidado. Porque Com fizeram uma peça bonita, um negócio emotivo, legal. Mas tinha que ter tomado Por que não cuidado. vieram aqui antes se Tomou era cuidado. do seu time, A né? gente tá falando de... São 16, 18 anos, entendeu? Por que não foi lá em Exatamente. 18 anos? É como você disse, atirou pra dentro. Então, realmente... É complicado. Então, assim, esse é o cuidado que tem que ter. Porque por ter muito essa imagem, inclusive, ligada tanto a Rui quanto a Wagner, tem que ter essa preocupação com o Rui e com o Wagner. Até porque a chapa pode ser os três. Que é o que está atendendo a ser. Que tá direcionando. E a chance de erro quando a gente tem tantos conteúdos sendo lançados é muito grande, né? Então tem que ter realmente esse cuidado de olhar novamente. E aí, depois que você passa o pente fino sobre o público externo, começar a olhar, bom, isso aqui afeta internamente de que jeito, né? É importante ter esse cuidado para Exatamente. talvez poucas pessoas tenham feito a análise tão rápido quanto Paulo fez, né? Mas com certeza alguém fez. E eu acho que, assim, aquilo que a gente fala de diagnóstico, planejamento, novamente, né? Que a gente sempre bate nessa tecla, mas é justamente isso, assim, a gente tem... Ele é o terceiro governador seguido do PT, então não tem como você ignorar esse fato a partir do momento da publicação. E às vezes, vai derrubar, é o conteúdo que a gente tem pra hoje. Meu amigo, às vezes é muito melhor você não postar nada do que você postar uma coisa que vai acabar com 50 outras estratégias e discursos e, enfim, vai ir de contra o que você estava falando anteriormente. Então, isso precisa realmente ser muito bem pensado. Só para não dizer que eu também não falei do outro lado.
também tem um erro bem grave, que é o lado da oposição. Neto, quando fala assim, a continuidade do PT. Há 2 anos atrás, o discurso era a continuidade na prefeitura de Salvador. Então, assim, é um discurso também que não cabe à oposição. Então, assim, é um discurso que uma terceira via que não existe na Bahia poderia ter. Eu acho que o melhor momento para existir uma terceira via na Bahia, para poder entrar com um discurso para discutir, era agora. Sim. Mas não vai ter. Não. Não vai ter. Tá bem polarizado e não vai existir. Mas o discurso utilizado erradamente, dizer, vai estar continuando um governo do PT. Isso não existe, porque eu concordo. se em Salvador funciona a continuidade, por que no Estado não vai funcionar a O continuidade? grande problema da política é que você sempre tá fazendo assim, né? Exato. E aí tá sempre 3 dedos voltados pra você. Você tem que tomar esse cuidado. E é isso que falta. Eu acho que é isso que falta. As pessoas começarem a pensar como é que isso vai repercutir. Aquilo que você falou, tipo assim, essa publicação, o que ela vai me dizer, qual a resposta que eu vou ter disso. Se a gente começa a pensar nisso quando a gente fala, quando a gente publica... Antes de publicar. Então, assim, a gente começa a se livrar desse tipo de probleminha, esse tipo de... Eu acho que realmente são situações similares. Exato. Obviamente que a aceitação de um e a aceitação de outro é diferente. Também a gente está falando de Salvador e o Estado, então são âmbitos distintos. Mas, de fato, precisa ter esse cuidado realmente, né? Porque a gente está falando de continuidade também ali. E aí, provavelmente, na próxima eleição, o discurso vai ser o mesmo. Continuidade. Então, como é que você vai falar que aqui não presta continuidade e aqui presta continuidade? Os eleitores vão falar, mas isso não faz sentido. E o resgate do vídeo... O resgate do vídeo... O eleitor hoje é outro. O eleitor não vai comprar. Não, eu já vejo o resgate do vídeo, né? Cortado fora de contexto. Não, a continuidade não é boa. O lado B correndo solto. Com certeza. Eu adoro fazer isso. Eu nunca fiz isso. Isso faz mal danado. Não, faz mal pra Só vejo por aí. Eu só conheço pessoas que fazem. Mas não faço. Quer alguém que faça, eu indico. Eu conheço um cara muito bom nisso. Eu vou ligar pra ele aqui. Opa, sou eu mesmo. Mas esse ponto, ainda voltando para o que a gente estava falando da marca, é uma coisa que eu acho que todo marqueteiro ele deveria pensar antes de começar a campanha. E antes de começar a trabalhar com alguém em mandato. Vamos desenhar aqui qual a marca você quer deixar. Exatamente. Ou qual a marca é possível deixar. Depois que você desenhar isso, você constrói sua comunicação nesse entorno. Porque um cara que fala de tudo... No final ele não fala de nada. Um cara que diz que fez tudo, no final ele não fez nada. Você tem que deixar uma marca, porque as pessoas elas não têm tempo para prestar atenção em 10 pautas diferentes. Né? É uma marca verdadeira, né? Exatamente. Porque as ações falam mais do que você, porque não adianta. É construir no entorno dessa como aquele dessa candidato marca. que fala, eu sou carismático. Não é você que fala que é carismático, não. O povo é que tem que dizer de você, se você for. Quem disse Exatamente. que você é carismático, Quem disse que você amigo? É carismático, cara. Sua esposa, sua mãe? A minha também fala, pô. Uma coisa que eu gosto de fazer é entrevista em profundidade, né? Então, tudo isso que a gente tá debatendo, isso é perguntado pro político assim que eu entro na comunicação dele. Então, para saber esmiuçar realmente a história dele, infância, família, mas também justamente essa percepção dele. Como é que você se enxerga? Mas e será que a forma com que você se enxerga é a forma com que as pessoas enxergam você? Como é que você quer ser visto? E o que você está fazendo para ser visto dessa forma? Então é quase uma terapiazinha que a gente faz com política. E olha, você sabe uma coisa legal que nunca erra? Chamar uma qualitativa de qualidade. Aí Paulo citou aqui nas nossas conversas de bastidores antes do cliente que tomava todas. Sim. Que eu conheci e trabalhei com ele. E aí, na qualitativa do cara, ele tinha dezenas de problemas que todo mundo no entorno achavam graves. Na qualitativa dele saiu isso. Cachaceiro. Então, assim, a percepção do entorno nem sempre ela é a percepção da comunidade, da cidade, né? E aquela que eu gosto de citar muito, que foi a do candidato que eu fiz, que pareceu que ele era coronel. Aí eu falei pra ele, você tem que decidir qual coronel que você quer ser. Se for do chicote pra bater nas pessoas, eu tô fora da campanha. Agora, se for pra bater na mesa e resolver, Perfeito. aí a gente toca campanha. Você tem que ver quais são os pontos negativos também, como é que você vai transformar aquilo ali em algo bom pra ele. Às vezes tem como, às vezes não. Às vezes não tem. Às vezes não tem. Às vezes não tem. Às vezes é impossível fazer. Não, e a gente não pode nadar contra a corrente, certo? Tem coisas que você não vai conseguir realmente
mudar. A gente não pode tratar também o marketing como uma mágica, É como isso que eu falei. o exatamente. marqueteiro ser um mago que de repente vai apagar todo um histórico. A Não, gente até você queria, vai. né? Eu adoraria, mas não tão bom. A gente consigo. até queria. Até que no Google a gente faz umas estratégias de botar umas É, matérias. pra botar matéria pra cima, matéria pra baixo. Faz a inteligência artificial. Mas né, o ainda negócio. assim não tem aquele negocinho que tem no MIB que chega lá e apaga apaga a a memória memória. das pessoas, né? Então a gente não pode também imaginar que a gente vai fazer magia na cabeça das pessoas. Nem A- falsear Exatamente, um perfil exatamente. e criar um personagem novo. O equilíbrio tá em você entender o que você pode fazer para mudar a percepção que as pessoas têm, né? O frame que a pessoa tem sobre o candidato. E eu acho um trabalho fantástico quando a gente consegue. Nossa, eu fico. Às vezes eu vejo reposicionamento de candidatos que outras pessoas fazem que eu falo assim, não, o cara fez mágica. Mas quando você vai ver, não tem tanta coisa envolvida. Tem a boa vontade do candidato, tem dados por trás para nortear a coisa e tem repetição. Você falou aí uma coisa muito importante, Gilson. A boa vontade do candidato. Sim. E aí eu queria usar um pouquinho o tempo justamente para falar sobre isso. Porque assim, Fale por nós aí, por favor. Por favor, vocês vão concordar aquilo comigo. que nós Fale combinamos. por nós aí, me Tudo ajude. combinado. Às vezes os políticos nos procuram e eles querem que a gente faça mágica. Eles querem que a gente produza conteúdo sem que eles apareçam. Eles querem que a gente faça narrativa sem ter nenhum tipo de... nem tocar, né, naquilo ali. Mas a gente não consegue fazer isso sem eles. Eu acho que o trabalho da comunicação política ele é 50-50. Então, políticos desse Brasil, por favor, ajudem os seus assessores, ajudem os seus marqueteiros, sua equipe de comunicação, porque acho que a gente está ali para poder extrair o melhor deles, para poder construir a melhor imagem possível, mas eles precisam nos ajudar. Eu vou aproveitar aqui e vou ler a mensagem que chegou para mim de um cliente. Eu deixei no não perturbe, Não, aqui, ó. Pode ler. Vou ler, só não vou Não vai identificar derrubar a o pessoa. canal do YouTube, você tem certeza? Não, casa perfeito com o que você tá falando aí. Bom dia, moço. Tô em viagem, bora inventar alguma coisa pra postar. Quem nunca recebeu isso aí? Bora inventar, mas não é com a participação dele. Não. Não posso gravar, mas não podemos ficar parados, não. Pega uma trend aí. Tá bom, amigo, eu vou fazer e me aqui. coloca, que é isso que eles Pega fazem. inteligência artificial. Eu vou pegar o coloca free ele pick, vou pra- criar o seu personagem aqui e vou fazer um post. É isso. É aquilo de. Pega aí uma trend. Não tem uma trend, não, porque eu tô aqui Ai, viajando. meu Deus. E a gente recebe isso. Isso é uma realidade. Que bom que não é só a E gente, casa né? perfeito com o que você acabou de falar. Pra esse O tipo cara de tem coisa, que eu gosto- entender eu que gosto ele de tem ter aquela que- gordura de publicações frias, né? Sim. Mas que tem que dizer alguma coisa. Mas Claro. você tem que ter essas publicações frias pra esse momento. Ainda Eu acho mais importante. quando o cara tá numa construção, né? Pô, numa construção sem aparecer. Exatamente. Como Você é que você precisa vai mostrar fazer? quem é você. Numa Você precisa criar no imaginário das pessoas aquela imagem O relacionada cara fazer ao uma seu construção perfil. sem botar a cara, pô, uma construção fria. É. Aí, às vezes, o cara já até tem um engajamento legal, ele começa a fazer isso, o engajamento vai É isso. pro ralo. Justamente. Né? Então, às vezes, o que falta a eles é também um entendimento maior da mecânica da coisa, né? De entender que, olha, se você fizer isso, para além de não comunicar, você vai ferrar o seu É engajamento, amigo. É aquilo que eu falei, às vezes Me é melhor você ajude não a te postar ajudar. do que você postar uma coisa errada, gente. Pelo amor de O Deus. silêncio, às vezes, ele é mais útil Não, eu do que falar bobagem. Estamos fazendo agora, o Gilson também está fazendo outro. A gente está competindo, inclusive. A gente está fazendo outro candidato de tá brigando. campanha para desembargador. É interessante para o seguinte: as minhas concorrentes, eu estou fazendo mulher e está fazendo homem, as minhas concorrentes elas estão fazendo muita publicação. Mas muita publicação, ou seja, opa, peraí, para eu poder diferenciar, vamos fazer menos Mas publicação. Porque elas- publicações Assertivas. certeiras. Exatamente o que está acontecendo. Então, assim, e por sorte, estamos acertando Tão funcionando, muito bem. E está justamente. funcionando muito bem. Então, assim, mas é este contraponto. Às vezes, talvez até se as outras não estivessem publicando nada, tivesse Se valendo a tivesse pena fazendo você mais. fazer 2, Uhum. 3 publicações por dia. Mas não é isso. Então você tem. Eu tenho conteúdo para entregar? Tenho conteúdo para entregar. Menos é mais nesse É. momento. É. E uma, Não é só nem a personagem, né? Nem só o candidato que você tem. É também seus concorrentes. E você também vai direcionar ali, ó, público, mobilizadores. Esse aqui é, É. o conteúdo do dia. Às vezes tem 3 pessoas, não sei o que, que eu vou, não sei o que, que eu vou fazer. E ali fica mais intuitivo. Ó, gente, isso aqui, compartilhem, mandam nos uma grupos. coisa- É uma ação por dia só, o outro não. Aí você acaba fazendo uma publicação que já derrubou a anterior, É. aí a pessoa só chegou de tarde na rede, aí perdeu 2 publicações. Ou então falar, não quero mais ver, não. É. Chega. E Deixa eu uma deixar de coisa, seguir. Justamente. uma coisa que é importante também quando se fala nesse silêncio estratégico é que é muito mais fácil para quem é franco atirador
tá falando um monte e às vezes até falando bobagem. E não é o que eu tô citando o caso aqui não, mas aproveitando o gancho. Sim. E tá falando bobagem, mas botar a cara na tela porque já tem chances reduzidas, então Sim. eu não tenho muita coisa a perder. Mas quem tá bem posicionado e tem algo a perder ou algo a defender, Muitas é vezes muito mais melhor interessante você esperar. pensar mais, ponderar. Às vezes você sai para fazer uma publicação num momento agudo de uma eleição e aquilo ali que você imaginou que era um trunfo vira contra você. Exato. Eu tive o caso de um candidato, de um adversário na última eleição, que na fase final da campanha, o cara vem e desmerece algo que o meu candidato tinha feito enquanto prefeito. E a gente tinha todas as provas de vídeo que ele tava junto e apoiando e batendo palma. É o que mais tem, né? Como é que vai? Aí você imagina, você chega num momento agudo de campanha e aí se emociona e vai pra um conteúdo assim, vai falar demais. Você joga as pessoas que estavam indecisas ou que estavam pendendo pro lado de cá no colo da gente, né? Exatamente. Então tem que ter essa visão de que às vezes o silêncio também é estratégia, né? Não adianta a gente só querer falar. Que não é Falar desse em jeito. silêncio estratégico, espero que ela não use Não o vai. silêncio estratégico Nem agora, pode. porque aquele momento da pimenta, Tchan, 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 entendeu? E ela não vai usar o silêncio Direito estratégico dela. constitucional. tchan. Tchan, tchan, Ela já trouxe o tchan. advogado dela aqui. Que isso? Júlia, é hora Tranca de a porta, botar tranca a porta. pimenta malagueta Eita, Maria. e a pimenta de cheiro. Essa é a hora Vamos que lá. todo mundo Pimenta quer fugir. malagueta, eu sei que você tem um bocado aí pra Tenho. falar. Agora, a pimenta de cheiro, eu queria nomes. Acho que você tá O pedindo o de... importante é a treta. O que a gente gosta de personalização. Exatamente. Eu quero Falar. nomes na mesa. Nomes De na preferência mesa. dizer Qualquer até o- coisa, você faz o seguinte, ó. Você olha pra Luan bota lá no celular aqui pra gente ver. Eu falo o nome da pessoa. De preferência. Que nem a gente fez com o PV aqui. É, né? de preferência colocar até o arroba, meu amigo. Que é- Exatamente. Marca o arroba, Você vai vai. ser cúmplice, Luan. Eu duvido muito. vai todo qualquer mundo coisa- junto. Ele pode nem fazer nada, mas eu posso dizer que ele fez e falou o nome, entendeu? Que nem eu fiz com o PV aqui. Foi exatamente PV assim. ficou gaguejando pra dizer. Aí as Rio de meninas que Janeiro. vieram com ele escreveram no celular. Eu, Paulo ali, Paulo. Rio de Janeiro. Aí, Paulo, pá. Aí, PV, poxa. Não aquele vou me jeitão dele. comprometer, mas o Pimenta Malagueta, acho que a gente tem alguns cases interessantes. Eu sigo muitos prefeitos, porque eu acho que são comunicações assim que sobressaem, assim. Eu gosto de Alisson Bezerra. Acho a comunicação dele muito boa. Acho que ele consegue diversificar os conteúdos, consegue fazer bons conteúdos de vídeo, bons conteúdos de carrossel, bons conteúdos de posts únicos, fotos. Gosto da narrativa dele. Também gosto de JHC, Sim. lá de Maceió, e a esposa dele também faz um trabalho muito interessante. Acho que ela consegue ter aquela dosagem ali de primeira-dama. Sou atuante, ao mesmo tempo não estou tirando o brilho de ninguém, O nem que querendo deveria ser um aparecer exemplo mais. para todas as primeiras damas desse Brasil. Observe Olha ele, isso, olha ele façam cutucando. A Não, pimenta, só tô- a pimenta de Olha cheiro ele dele aí, ó. Aproveitando a oportunidade. Olha ele Não sei, cutucando, você tá falando de rapaz. Eu não. Você tá falando de Janja? Eu só tô Eu não dizendo que você tá fala, cutucando. Fala da primeira dama do Brasil. né? Eu falei outro dia no falou meu de gente, Instagram, você falou. foi uma agonia Aí, da quem Quem fez Porra, trabalho garganta. similar, inclusive a essa questão de primeira-dama, foi a ex-primeira-dama de Chique Chique, que também tinha um perfil dela e Eu ela acho que é atuante. fundamental, porque você tem como você somar, e você tem esse perfil, tipo assim, e o trabalho feito pela esposa de JHC, eu acho que é legal, você completa Isso. a rede. Ela provavelmente tem uma equipe própria, porque Exato. ela tem uma Tem que constância ser. bem Sim, grande sim. E aquilo ali está alinhado tanto à estratégia do marido, quanto à questão da estratégia da política da cidade. Se aquilo ali faz sentido, o marido tá ok, Tem que fazer sentido. tá todo mundo ali tranquilo e aquilo ali está seguindo a estratégia, porque eu acho que também é esse cuidado, né? Não adianta ter mais um perfil que tá falando se aquilo ali não estiver alinhado à estratégia. Pode ser uma coisa que vai vir contra. Então eu acho que é bem interessante. Outro que eu vou falar também é o prefeito de João Pessoa, Lucena, que também tem uma comunicação bem interessante. Eu vi lá uns modelos durante a campanha, peguei um ali, que eu acho que é interessante também a gente trazer as boas práticas, né, para dentro das redes Sim. dos nossos clientes. E eu acho que é isso aí. Então agora chegou a de parte cheiro. boa. Então, Então agora chegou a parte até, boa. Até eu coloquei a pimenta de cheiro aqui. Paulo já falou aqui. Eu até falei de Janja, não vale Janja, tá? Isso que eu ia falar, Eu já Janja. vou dizer logo, já não vale Janja, tá? Paulo já falou, Paulo já falou. O pior é que Tem eu que ter realmente coisa não nova. pensei em uma pessoa específica de verdade, assim, sendo extremamente honesta. Eu acho que a minha pimenta de cheiro seria mais para os políticos, que não deixam a comunicação Generalizou. trabalhar. Olha como foge. Que não deixa como... Rapaz, Tipo quem? Luano
não correu, arroba não. o quê? Luan não correu, não. Você vai saber quando ver. Eu acho que... E é uma coisa interessante, assim. Antes eu tinha uma... Antes de entrar, assim, no meio, no ramo, eu via as redes sociais dos políticos e às vezes falava, nossa, essa comunicação não é boa. Será que quem que fez? Mas quando a gente tá aqui dentro, a gente fala assim, será que o político tá deixando a equipe dele mas trabalhar? pronto. Será que tem estrutura interessante Mas para eu acho isso? que isso é importante Isso até acontece a gente deixar demais. claro aqui. Não é, quando a gente tá fazendo a crítica, a gente não tá falando a crítica aos profissionais. Porque, inclusive, muita gente fala assim, a gente conhece as pessoas que estão lá, tem bons profissionais. Eu acho que foi a Anne que falou da Eu questão tenho uma do- pimenta Jerônimo. de Aí, cheiro, eu tenho. Agora vai. Agora vai. Perfil do governo federal. Tá utilizando da imagem de Alckmin e de Lula toda hora. Isso não pode, gente. Sim. Tá na legislação. É. E eu sou uma pessoa que, assim, a gente precisa saber, né? A gente, enquanto profissional, a gente precisa saber o que que a legislação eleitoral determina. O que que pode e o que que não pode nas redes sociais. E não pode promoção pessoal, pelo amor de Deus. E Aí eu vai vou vir uma fa- e aí eu- multa, e aí Aí eu vai vou vir uma falar- multa e mandar tirar o conteúdo, mas já impactou as pessoas. Mas existem exato. pessoas que perdem mandatos É. por isso também. Ah, mas Então a aí- gente precisa. É raridade, mas assim, a gente precisa saber e ter responsabilidade com aquilo ali enquanto profissionais. A gente vai Sim. te dizer, ó, meu amigo, isso aqui a gente não pode fazer. Aí ele vai falar, ah, beleza. Ô, advogado, É. o que é pra fazer? Pode ou não pode? Faz o conteúdo e coloca no perfil deles, é muito mais fácil. Isso. Mas aí eu vou entrar naquele assunto que, inclusive, eu falo, depois a gente vai falar sobre os cachorrinhos caramelo. Sim. Eu não tenho nada contra cachorrinho caramelo, eu acho que até deve falar. Só não usa ele com coisa séria. É. Usa capivara pra brincadeira, não usa pra coisa séria. É. Então, assim, quando você pega, leva na brincadeira assuntos sérios, Sim. terrível. Eu acho que eles fizeram muito bem, por exemplo, aquela questão da identidade do cachorro, que foi bem legal, que eles fizeram um projeto novo e de identificação, e eles usaram esses memes. Agora, eu concordo que tem vezes que você... Ainda mais quando você tá num governo que não é 80%, 90% de aprovação. Pronto. Você tem que ter muito cuidado ao brincar, né? Você vai brincar realmente onde realmente cabe. Porque às vezes a pessoa vai entrar no perfil e vai falar, ah, você tá brincando, mas minha colega tá aqui sofrendo em determinada Mas coisa. o lixo Mas não foi coletado A hoje. luz da A minha luz- rua é isso aí. já tem anos. Então você tem que ter muito cuidado e saber exatamente o momento. É aquilo que eu falei, o contexto. É sobre o uso, a gente até foi tema de uma conversa da gente, a gente conversa muito, né? Fora do ar também, sobre essas questões. E eu enxergo o E ainda bem que seguinte. não são gravados. Graças a Deus. Eu enxergo o seguinte: você pode fazer o uso de determinada brincadeira, meme, etc., para chamar atenção para uma pauta, pode. Mas você tem que comunicar aquilo com seriedade também, né? Sim. Porque senão você cai no lugar comum, por exemplo, do Rodrigo Manga, que fizeram um estudo assim, com um N baixo, mas que já mostra um pouco da realidade. De como é difícil absorver o que ele tem para dizer, de tanta alegoria que ele utiliza na produção de um vídeo, de tanta resenha, de tanta brincadeira, né? Então, o governo federal, ele tem a missão de comunicar verdadeiramente com as pessoas. Então, você pode fazer uso da capivara, do cachorro caramelo, brincar, puxar, trazer e até usar em algum momento dados sérios nesse formato, sim, mas sem abandonar a pegada institucional Claro. de informar também, né? É. Que eu acho que o grande problema está em se perder. As pessoas, elas têm isso, né? Ela chega aqui e é foda porque a dopamina é um negócio de doido. A dopamina é um negócio de doido. Você chega aqui, posta um negócio, e aí antes você tinha 2.000 likes. Dá Aí você retorno. posta aqui, aí tem 200.000 likes. Rapaz, o marqueteiro fica ali, ó, dopado. Ah, agora eu quero. E aí você acaba pecando por isso. Porque a Justamente. dopamina, ela lhe leva pra esse lado. Eu oriento, inclusive, meus clientes. Eu falo assim, por exemplo, o Rodrigo Manga foi o exemplo que você trouxe. Tem gente que entra no perfil dele só pra rir. Não É. vai prestar atenção em nada do conteúdo. Será que aquilo ali é estratégico pra ele de verdade? Será E que as assim, pessoas vão Teve a prestar pesquisa atenção? que mostrou o Rodrigo Manga e Tarcísio. E aí colocou os dois pra... colocou os dois pra... Qual é a melhor rede? Rodrigo Manga ganhou. Sim. Você votaria em quem? Tarcísio ganhou. Exatamente. Essa que é a grande. É um cara legal, engaja, vale a pena você ir lá dar risada, mas sim. Esse é o cara que Exatamente. E assim, você vai votar. É um vai. cara que tá eternamente no topo do funil. Uhum. Exato, ele não consegue. Aí não você consegue chega virar. lá e se você rolar os comentários, você não vê um cidadão de Sorocaba comentando. Isso. Todo mundo eu quero ir morar aí, eu quero viver aí. Ah, e voto dessas pessoas vai ter. Óbvio que eu não tô tirando aqui o mérito das redes sociais. da rede social dele, nem o poder que isso pode ter dentro do território dele. Mas o que eu tô dizendo é,
em algum momento vai fazer falta ter aproveitado esses espaços para também comunicar algumas coisas de forma séria, né? E outra coisa, você tem ali uma base de seguidores muito maior. Então, para você Sim. atingir assertivamente quem realmente vai comunicar com o seu mandato, vai ser muito mais difícil. Eu acho que vai ser mais fácil para ele fazer dark post direcionado para a cidade dele, do que se ele botar um vídeo desses engraçados no post, porque a audiência vai ser ali 10%, talvez, que o algoritmo vai entregar, e vai tudo para fora da cidade. Eu Então, a gente recebo tem o que ter dark post cuidado. dele da agência de publicidade vendendo o serviço dele. Ele quer lhe vender dele, O dark post dele é esse. tá bem direcionado, né? Por enquanto, né? Mas quando ele precisar de verdade, exato. o dark post vai ter que ser feito também, eu acho, É, ali nos públicos prioritários. E eu acho que, assim, é importante a gente sacar que existe espaço para o TikTok na comunicação, existe. O que a gente não pode basear a comunicação toda nisso. Eu acho que quem faz isso muito bem é a Tabata Amaral. Eu gosto muito do perfil dela. E eu acho que ela consegue mesclar a seriedade com o meme. Ela usa os dois. Eu lembro que naquela época que tava em alta, dividir a tela e colocar aqueles negócios Sim, não sei nem o nome, geleca, né? Aqueles negócios assim. slime. Slime, essas coisas. Ó, geleca é uma coisa, já entreguei minha idade. Slime, ela fazia, então as pessoas assistiam o slime e ao mesmo tempo prestavam atenção no que ela estava dizendo e trazia o conteúdo, né? Então não é somente a forma ali, também tem o conteúdo. Eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, em alguns momentos, a forma ela tá sobrepondo o conteúdo, né? E isso é ruim até para o debate político em si, né? Sim. Não é nem aí partindo só do pressuposto de que afeta as formas de comunicar, mas também o próprio debate ele fica prejudicado, assim. Uhum. E também dá trabalho pra gente, porque o que chega de candidato querendo ser Rodrigo Manga, querendo ser o prefeito TikToker. Achando que pode, né? Eu tive um cara que Paulo conhece na última eleição, que é aquele cara apagadão, mas que o entorno dele queria que fosse. Não era nem ele, o entorno dele só queria que gravasse vídeo estilo Rodrigo Manga. Fala, gente, pelo amor de Deus, ele não tem nem energia pra dar uma corrida dessa segurando um balde d'água. Tu quer que ele faça 5 vídeos por dia assim? Não vai dar certo, não vai funcionar. Isso acontece né? muito, assim, da gente perceber o estilo do candidato, da gente entender que o melhor formato para ele talvez fosse outro, totalmente diferente, mais sério, enfim. E aí o entorno, que é aquilo que a gente falou realmente, de estar ali pensando em outros formatos e pressionando e achando que você não é bom porque você não tá fazendo isso. Então, quando a gente tem esse planejamento, o diagnóstico, tudo bonitinho, as estratégias consolidadas, fica mais fácil de você dar uma freada e falar, dar um freio. talvez isso não vai funcionar dessa forma. Agora a gente vai... Teve um teve um candidato na eleição passada que ele fez, usou como referência Topázio, né? A gente podia fazer os vídeos como Topázio e tal, não sei o que. Eu falei, pô, vamos, tranquilo. Vamos viajar pra Florianópolis e gravar lá. Pô, não tem uma referência pra fazer aqui, então vamos lá. Quer fazer igual ele? Vamos pra Florianópolis, a gente grava lá com o candidato e diz que vai fazer igual. Porque não tem lógica, você tem que ter entrega pra fazer. O Topázio fazia isso muito bem, porque ele tinha o humor, né, no processo e até deu uma mergulhadinha aí. Ele tem o jeito dele de fazer a comunicação, mas o cara tava né? entregando Que é obra, ele. apresentando obra, né? Tinha muita coisa. O que me incomoda mais é que, assim, quando você vê aquilo ali, não é só o produto do que o Paulo faz, do que a Júlia faz, do que o Gilson faz. 50% do cliente. Exatamente. É uma combinação. Justamente. Primeiro, o cenário local, os dados que você colhe, depois, as ideias que você tem e, por fim, como elas ficam quando o cara, ele abraça. Porque nenhum político vai pegar o texto que você coloca lá e falar 100% igual, dar entonação 100% igual a que você pensou. Ele vai fazer daquilo ali uma forma de comunicar própria. Então, quando você enxerga o Topázio ou quem quer que seja, você está enxergando uma conjuntura e não só um profissional. Sim. Né? E aí os caras, eles não entendem isso. E aí o que me dói mais é ver cópia, porque a cópia fica realmente um negócio lamentável, triste de ver, mas a gente ainda vai ter que lidar muito com isso. Infelizmente. Tem clientes que pedem também, já aconteceu comigo, eu queria que minhas redes sociais fossem mais descoladas, não sei o que lá. Aí eu, então, tá bom. Nos últimos 8 posts que eu sugeri,
com essa pegada descolada, você negou todos. Eu entendi que você não iria querer seguir por esse caminho. Eu entendi errado, a gente precisa retomar, então. Vamos gravar E aí a pessoa fica tipo assim, Então tem 8 aqui. Vamos gravar já prontinho. Tem quantas pautas aqui a gente prontas? já tem Vamos 8 gravar agora? materiais aqui que a gente poderia ter trabalhado e que seria interessante. Então, o político tem que entender, será que ele realmente quer? Ou ele só quer o resultado que as outras pessoas estão colhendo e ele não está disposto, na verdade, a passar por aquilo que precisa ser passado para poder ter aquele conteúdo? E poucos cenários, eles vão ser os cenários ideais, né? De um cara que topa tudo. Eu tive sorte, realmente, de, na última campanha, encontrar uma pessoa que, por perceber o resultado, topou tudo. E o resultado realmente foi muito bom por isso, porque era um cara que aceitava ser orientado, diferente da maioria dos políticos, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que eu nunca encontrei um que realmente falasse, não, Júlia, tudo que eu vou te propor, eu vou fazer. Eles estão um pouco... Eles querem seguir muito, às vezes, o que já funciona para outros, ou que uma pessoa... De confiança falou. Ou então mandatos anteriores que ele viu de pessoas que foram próximas a ele. Então... Só que isso a gente tem que analisar o cenário atual, né? O que funciona hoje, o que realmente... A gente tá falando de avanços gigantescos. Todo dia tem uma novidade no Instagram. A gente precisa estar ali atualizado. Do meio da pré-campanha em diante, ele já não sabia mais o que é que eu postava. Isso daí foi incrível. Foi incrível. E é o melhor. O melhor pro político, eu gosto de falar assim, seja candidato. Ele precisa fazer Seja tanta coisa, pedir voto, vai pra rua. Não se preocupa com marketing, vai pedir voto, só isso. Só me dê assim, ó, uma tarde por semana pra gente gravar. Eu vou ter o pessoal acompanhando. Se eu precisar de alguma coisa com urgência, a gente senta e faz. Mas vai pedir voto, vai pra rua. Vai fazer campanha. Porque a rua pra gente é o ouro da comunicação. Vai pra lá e deixa a gente trabalhar. Se eu estiver na rua, é de lá que vai sair, pô. É um abraço, é uma foto bonita. Aí ele tinha dificuldade com rede social, assim, não entendia muito bem a lógica, né? Por ser uma pessoa mais velha. E a gente não logou o Instagram no celular dele, mas a gente criou um fake que só seguia ele, pra ele ver o que tava rolando. Ele, rapaz, eu vi aqui que vocês postaram tal coisa, pô, ficou legal, viu? Que bom. Que bom, né? Então, ótima estratégia. Tá lá postado do mesmo jeito, amigo, não tem esse negócio. Então, é muito difícil você encontrar alguém que abraça desse jeito, mas eu acho que o melhor dos cenários é quando o cara, ele interfere o mínimo possível, né? Ele dá o toque dele na fala, substitui alguma palavra, mas ele deixa o marqueteiro trabalhar. Eu sempre digo a eles que ninguém melhor do que eles para saber da trajetória, da história do trabalho. E a gente sempre vai atuar ali em parceria com eles. Eles são extremamente, como eu falei, 50%. Eles são essenciais. E tem vezes que realmente a pontuação... Não, realmente, isso condiz com a realidade. Sim. Mas... na hora de criação, estratégia, estilo de conteúdo. Então, esses dias mesmo eu fiz um post estilo tweet. E aí o candidato falou assim, acho que isso não funciona. Eu falei, você não está habituado a esse formato. Agora, se você for abrir perfis de deputados, perfis de senadores, perfil até do presidente, tem diversos pronunciamentos em formato tweet. Então, às vezes, não é assim, acho que não funciona. Talvez você não esteja adaptado àquilo ali. Sim. Mas vai funcionar. E aí, quem tá falando é o profissional, entendeu? E aí é uma novidade que chega na rede do cara. E quando o resultado vem, aí às vezes ele quer até que só faça daquele jeito, né? Tipo assim, porra, funcionou muito bem. Aí eu via isso assim. Ah, mas a gente fez. Você lembra aquele que a gente fez? Quando é que a gente vai fazer alguma coisa parecida? Eu falava, não, calma. Você não pode fazer o artigo que você usava para botar no jornal impresso. Tudo no seu tempo. Exatamente. Cada um tem seu formato, tem sua linguagem. Eu acho que vai muito disso. Isso que o Gilson falou é muito importante também. Às vezes eles ficam viciados em um formato de vídeo. E aí, quando você abre as redes sociais dele, parece que os seguidores já sabem o que esperar. Porque o vídeo é exatamente igual. É o político ali na frente da câmera falando determinada coisa e acabou. Já vi esse vídeo. Já vi esse vídeo. Então, essa diversificação de formatos é muito importante. Quando acontece isso aqui, é um erro grave, né? Pô, o cara só tem 4 fotos. Aí você vai fazer um carrossel de algum conteúdo e toda vez é a mesma foto. A mesma foto. Não vai funcionar, né? Não vai. Ou então um vídeo que não... Tipo assim, a gente foi fazer um vídeo selfie pra um candidato e aí falaram, mas esse vídeo não tem informação... Calma. Esse vídeo é um vídeo de selfie dele, porque ele precisa mostrar mais proximidade com as pessoas.
Porque ele precisa Sim, trazer sim. um vídeo diferente do que ele tá fazendo todos os dias. E depois, um pouco mais tarde, a gente vai trazer o conteúdo todo que você quer, com todas essas informações. Só que assim, as pessoas não entendem e elas vêm logo... O motivo foi quebrar o gelo e dizer, Justamente. sou eu que gravo. Uma quebra do que as pessoas estavam esperando pra ali. A gente traz uma visão diferente. Às vezes a gente precisa fazer isso pra dar uma sacudida na comunicação. E o sabe? político tem muito aquela visão assim de pô, mas eu abracei 700 pessoas. Tem que sair as 700 pessoas me abraçando no vídeo. E às vezes tem aquilo que você falou. E aí eu lembro na campanha passada, um formato que a gente fez que foi uma briga. Porque foi uma festa da prefeitura, ele era oposição, ele foi na festa. E tirou foto com todo mundo. Ele queria que a gente mostrasse todo mundo abraçando ele na festa da prefeitura. E eu fui por outro caminho. Eu peguei uma imagem dele dançando com mais 3 pessoas, assim, fazendo como se fosse um passinho, e coloquei assim, algo como a estrutura foi da prefeitura, mas a festa foi minha. E quando eu postei isso, a primeira coisa que ele fez foi vir. Poxa, mas eu abracei não sei quantas pessoas, mas eu fiz isso, mas eu dancei com fulano, eu não sei o que. Eu falei, rapaz, relaxa aí, calma. O vídeo teve 156 mil visualizações orgânicas. Todo mundo repostando. Então eu falei... Teve um impacto grande na cidade, Aí né? o que é que a gente fez ali? Ao invés de mostrar uma coisa que sempre estava na rede dele, ele abraçando, beijando as pessoas, a gente mostrou um sentimento que as pessoas também tinham, de tipo assim, não concordo com o prefeito, mas estou na festa. Sim. E aquilo ali, aquela mensagem que você passou é poderosa, é estratégica. Então aquilo ali vai reverberar na cidade. As próprias pessoas vão falar, concordo com Tipo isso aqui. assim, é o meu caso, eu tava lá, mas eu não gosto desse Exato. prefeito, eu não voto nele. Então, Justamente. às vezes o político ele fica muito preso a essas coisas que são comuns, lugares comuns nas redes dos políticos, né? O abraço, o beijo e tal. Uhum. É importante, tem que usar, mas tem uma hora que você tem que saber que, aqui talvez seja melhor a gente ir assim, né? Esse fator de convencimento pra essa galera aí, na maioria das vezes, é o número. Aí depois desse. Pronto, esse daí foi um divisor de funcionou, água. gostei. Esse foi um divisor de água. Quando eu disse assim, chegou um momento onde ele não queria mais saber o que eu postava. Tipo, faz o que você quiser aí. Sim, Foi esse fator aí. Esse foi um divisor de águas. é isso. O cara olhou e falou assim: bom, eu pensava que era assim, ele fez assado, eu discordei 100%, mas nunca tive Deu tantas certo. visualizações Deu certo. na minha vida. Deixa Deu que ele entrega. sabe o Deixa que que tá ele sabe o que fazendo, né? tá fazendo, justamente. Quando tem esse ponto de virada aí, É a realmente melhor onde fica coisa. Eu melhor. acho que a coisa principal que o marqueteiro tem que fazer para conseguir convencer o cliente de abraçar as ideias dele é dar um susto desse. E trazer um Pega esses relatóriozinho, números né? aqui, meu amigo. É. Discute com eles aí. Traz um relatório aqui, ó, quando a gente posta você abraçando. Quando a gente posta uma Acabou, estratégia, realmente. Veja só, a gente precisa agora de suas respostas de uma forma concisa no nosso ping-pong, no nosso bate-bola. Né? Tá me chamando de prolixo. Não, mas é porque Não, às vezes a pessoa quer Só falar. temos quase 2 horas de programa, mas fiquem tranquilos. Temos um recorde. E porque às vezes o entrevistado. O papo da gente tá aqui falando. Eu me E perdi. o entrevistado. Pra nossa sorte, a próxima entrevistada, ela disse que faltou energia lá em Goiânia, então não vai poder ter entrevistado. Então a gente supriu a. São os astros. Isso, exatamente. Você já combinou, você falou com o Mabel lá, desligou a energia da cidade toda. Caiu a luz. Tá certo. Imagina. Mas não é porque você é prolixo, é porque a gente quer uma resposta concisa. Então, assim, já que a gente aqui faz moqueca, eu quero saber qual é o tempero que não pode faltar em uma campanha. 2, pode? Tá, vá. Vamos Dia- deixar, né? Diagnóstico, parceria do político com a comunicação. O que é que pesa mais no voto? Tá? Aí agora você escolhe. A história do candidato, suas propostas ou o carisma? Entre os três, eu acho que é a história, viu? Não necessariamente só a história, né, Sabendo prévia, contar, né? mas o atual hoje, assim, o que ele tá fazendo hoje, né? Que eu acho que também faz parte da história dele. Sim. Eu acho que a história pesa mais. A hora que separa um marqueteiro adulto do marqueteiro menino. Na crise, no auge ou quando ele consegue se manter regular todo dia? Eu acho que na crise. Porque você enfrentar ali os palpiteiros e no meio de um furacão, quando a pesquisa tá vindo, não tá sendo tão favorável, o político tá ali
já não aguenta mais de tanto pedido no ouvido dele, você ter que segurar aquilo ali tudo, dizer o direcionamento, levantar a estima de todo mundo. Eu acho que é ali que realmente você precisa separar ali quem aguenta e quem não aguenta. A saúde mental precisa estar em dia. Político que topa tudo, mas não segue cronograma, ou político que segue cronograma, mas não topa tudo? Político que topa tudo, mas não segue cronograma. Porque a gente, Como a gente deixa gravado ali Ô, guardado. Paulo, como uma boa abelha que começou a vida rodando na rua, ela quer o negócio do dia a dia, o Pelo amor de improviso. Deus. E a última pergunta que eu faço pra todo mundo é: a campanha de 2026 em uma palavra. Eu vou falar uma menos caótica do que eu pensei. Eu vou falar desafiadora, mas eu pensei assim, explosiva. Porque realmente eu acho que vai ser tiro, porrada e bomba. Exatamente. Vai ser. Daí pra pior. Um pouquinho pior que isso. Daí pra pior. Um pouquinho pior que isso. Mas estaremos preparados, graças a Saúde Deus. mental em dia já Saúde foi. mental em dia, Já terapia foi, em dia. Já foi. O resto a gente corre Todo atrás. mundo Já tô fazendo terapeutizado. exame de sangue, já tô vendo Oh, que eu eu tenho também. saúde pra poder aguentar. Pra Se alguém chamar Paulo pra trabalhar agora, ele vai falar: calma, meus exames não saíram. não sair. Eu acho que Exatamente. a gente deveria fazer Vamos fazer um pacto aqui. A gente vai fazer um exame de sangue antes da pré-campanha e um exame de sangue Não, eu não- ali dia 10 de outubro. Tá, não. E quando a Pra gente quê? comparar, a gente Não vai vamos poder dizer. comprar, não Pra dá, quê? não. Você quer fazer me um- pagar quanto mesmo, amigo? E fazer mudar de profissão no fim da eleição. Não, gente, Porque é assustador. é assustador. É assustador. É. A gente come pouco, a gente dorme nada, come não faz mal, exercício come físico. Mal pra caramba. E outra, você tá na rotina do candidato. Aí chega num lugar, comida. Chega no outro, comida. Chega no outro, comida. Não, eu acho que quando tem comida eu ainda tô no lucro, porque honestamente a realidade maior, principalmente quando eu tava ali em 2022, 8 cidades por dia, era só jantar. Eu sabia que eu ia tomar café e na hora que eu ia dormir, se não fosse 3, 4 da manhã, eu ia jantar. Eu fiz Porque um de Eu não resto- con- em Brasília eu não que só tinha funciono assim, galinhada. Aí a candidata falou assim: Paulo, você tá enjoado de galinhada? Eu falei: não tô não, mulher, porque pelo menos é comida Tem de comida, verdade. é isso. Pelo menos é uma comida de verdade. Paulo voltou pra Salvador, já tava nascendo umas penas assim do lado do braço. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas é bom, as coisas, quando você. Porque você tem esse aconchego. Aí é bacana. O problema é que você tá. Justamente. que Quando você fica só precisa comer e no não X tem. tudão, no É. podrão ali, um podrão aqui. Ali na é- praça. é Vamos justamente comprar um podrão na praça Rapaz, ali. 2020, eu fiquei a maior parte do tempo em uma cidade que a questão de restaurante, etc. era É isso que eu péssima. ia dizer. Rapaz, não tinha nada Tem bom cidade de que o verdade, restaurante assim, sabe? fecha pro almoço. Não, e não tinha nada bom de verdade. Então, era como o Paulo falou, x-tudão. Eu ganhei 13 quilos na campanha. Eu geralmente perco, realmente, porque não consigo comer. E quando eu como, ou é um hambúrguer, ou é um espetinho. E aí a vida que segue, O realmente. espetinho ainda dá pra salvar, né? Que é uma proteínazinha. Agora, o espetinho eu x-tudão costumo cheio de gostar bastante. maionese, saúde vai pra... Lá em Goiânia aprendi. A jantinha. A jantinha é o espetinho, aí tem o. Jantinha, né? É. Chama de jantinha. Aí o espetinho. Vai uma saladinha, uma Poxa, farofa. isso aí já tá perfeito. Eu acho que é ótimo. Maravilha. tem uma Três- saladinha. cinco É o estrelas. marqueteiro que tá no luxo aí. É o luxo. Quando você aprende, porque antes disso é só o podrão É. e aquela maionese verde que é uma maravilha. No meu início, eu lembro da campanha que eu ficava desesperada. Eu queria comer o mundo no café da manhã. Porque eu falava, eu não sei se eu vou É a tomar. última, é a minha última não sei se eu vou reação. comer. Garantia de comida que a gente sabia. Ainda colocava uma fruta na bolsa, um negócio assim, né? Tipo, eu vou ter que me virar com isso aqui. Eu engordava no início porque eu ficava nesse desespero de preciso comer no café da manhã loucamente. Mas quando E depois, aperta- não tem nem como comer direito, gente. Mas, Impossível. meu povo, vamos fechando. 2 Bora. horas. Foi já muito de episódio. bom. Júlia, suas Muito obrigada. considerações finais. A gente só agradecer realmente. Acho que a gente tem bons desafios aí pela frente. O cenário eleitoral está crescendo. Os políticos estão se conscientizando sobre a importância do marketing político, da comunicação governamental. Então, uma comunicação de mandato, como eu disse, ela vai agilizar muito a vida de quem quer fazer uma campanha. Ela vai baratear muito o custo da sua campanha. Então, invista e trabalhe certo. Trabalhe certo, 50% você, 50% a comunicação política. Quero agradecer novamente a vocês pela oportunidade. Foi massa. E é isso aí, foi muito legal. Você tá em casa. Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio. Que episódio? 2 horas. Foi quase uma A maratona. gente vai fazer parte 1 e parte 2. tá? Pode dar pra fazer parte 1 e parte 2. E aí depois você volta pra fazer a parte 3 e parte 4. Meu Fechou. povo, vamos ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.